60% dos expatriados voltam desempregados. Você sabia disso? Pois é. O Thiago Maciel, que é nosso entrevistado desse episódio, contou pra gente isso. E é chocante pensar nisso, porque existe uma preparação não só para mandar as pessoas para fora do país, mas também a gente precisa saber recebê-las de volta. É muito complexo essa relação, né? Mas se você parar para pensar, não é só toda a questão de tributação e o que a gente faz com isso tecnicamente para mandar as pessoas para fora do país. Como que a gente prepara essa pessoa culturalmente? Como que a gente dá subsídios para ela poder ficar bem, para ela poder se desenvolver, para ela poder ter amigos? Já parou pra pensar nisso? Um dos grandes problemas das expatriações hoje é que os expatriados vão pra fora e o processo termina quando tu manda o cara. O cara saiu do teu país, tu diz assim, terminou. Aliviei. Agora é problema do outro país. E daí quando o cara vai voltar, o cara não tem posição. O cara, primeiro, ele é esquecido, porque às vezes fica 3, 4 anos fora. Então, às vezes, muitos executivos, na hora de voltar, eles olham, não tem uma posição decente pra mim na empresa, ele vai pro mercado. Daí tu gastou uma insanidade de dinheiro, desenvolveu um cara com uma capacidade fenomenal, o cara desenvolve uma série de competências, que é um baita de um líder pra empresa. E aí eu vou lá e entrego ele pronto pro meu concorrente. Porque eu não me preparei pra ter uma posição pro cara na volta. O Thiago ficou 9 anos e meio expatriado. E uma das lições mais poderosas que ele aprendeu é: o mundo que eu vejo hoje pode não ser exatamente como esse mundo é de verdade. Como professor de mobilidade internacional, ele percebeu que o escopo dos cursos tradicionais não refletiam de fato aquilo que a gente precisa ensinar quando a gente fala de expatriação. Então ele preparou um material, um curso super completo para ensinar os RHs, ensinar as pessoas de RH remuneração como lidar com esse tema de forma cultural, com um olhar diferente. E é aquilo que você vai precisar de fato no dia a dia para resolver situações, desafios de expatriação. Essa conversa toda aconteceu aqui na Unimax. Você já conhece esse nosso parceiro e sabe que aqui o seu futuro é na prática. E se você quiser conhecer o escopo de cursos deles, então clica no link que está na descrição, beleza? Esse negócio do relacionamento cultural é um negócio pesado, porque assim, quando a gente tá num outro país, a gente é o outro, né? A gente quer respeito também, mas a gente é a menor parte, né? Eu acho que a gente tem que respeitar muito ali. E não é que assim, a gente não pode ter os nossos costumes, etc. A questão é descobrir realmente o que é que pode ser realmente ofensivo. E, cara, tu pode utilizar e não vai estar errado? Pode, mas assim, às vezes vale a pena, sabe? Será que reprimir alguma coisa, alguma característica nossa é também uma demonstração de respeito? Por que o Thiago tá aqui na Terra? Por que ele existe? Ele tá aqui para ensinar as pessoas por meio das experiências que ele teve. E ele faz isso pelas histórias, pela fotografia e pelo curso dele. Bora lá? Thiago Maciel, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil podcast da Carreira Miller. Muito obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade de contar minha história aqui e estar aqui com vocês. Então aqui foi o seguinte, 2 horas de podcast lá embaixo, mais uma de esquenta e mais 15 e mais 2 minutos e meio que não tava gravando e agora missão. Muito bom. Cara, ó, seguinte, Linhares, você indicou o Thiago. Então agora, meu amigo, você tem uma lição de casa. Nós vamos citar você no meio do episódio, você vai ter que ficar aí até você ouvir o que vai acontecer lá. Mas antes é o seguinte, você vai lá no teu LinkedIn, você vai colocar o episódio, você vai colocar o link e fala assim, galera, esse episódio aqui, ó, assina embaixo, porque eu que falei pra lá, não sei o que. Isso aí, eu não... E, cara, eu vou achar uma história do Linhares pra gente cantar, né? Eu não vou cantar, não sou cantor que nem o Linhares. Não, achei que você já ia porque ia falar, pô... Sou músico amador, mas eu tô muito arranhado, não vou arriscar nada aqui, porque eu já sei que já teve muita gente músico aqui, muito bom, conhecidos, inclusive. É verdade. Pessoas aí. Mas, cara, eu tive uma situação muito engraçada com o Linhares esses dias e eu acho que vale a pena. De repente já fica essa história registrada aí pro podcast. Eu tenho uma pessoa que tá me ajudando com rede social e eu fiz uma live esses dias com outro Antônio, um cara da UI, super amigo, super querido, mega profissional, e nós fizemos uma live para falar sobre imposto de renda, para ajudar os expatriados. Beleza, daí terminamos lá, gravamos tudo, fiz alguns cortes para usar lá em rede, falar algumas dicas. E aí, quando a pessoa que colocou na rede social, colocou no LinkedIn, marcou o Antônio Linhares. E o assunto que estava falando era exatamente dos erros que os expatriados, assim, eles realizam às vezes antes de ser expatriado e fica tudo errado na questão de imposto de renda. Uhum. E daí, quando eu vi, era assim, o Antônio falando e o Antônio Linhares marcado. Aí o Antônio Linhares foi lá e comentou e tal. Eu falei, pô, que legal o comentário do Linhares, né? Super cuidadoso da parte dele, vir aqui comentar e ajudar e tal, com a repercussão. E daí, quando eu olhei, era ele que estava marcado. Daí eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, pô, Antônio, foi mal, cara, agora que eu vi que tu estava marcado lá errado, foi a social media e tal. Ele falou,
Não, pô, até pensei que eu tinha feito alguma coisa errada, que eu tinha sonegado imposto e tal. E eu falei, não, cara, não era isso, desculpa, foi mal. Corrigimos rápido, assim, mas deu pra pegar a piada ali aí, com ó, ele. já deu pra sacar como é que a gente faz então pro Linhares. Vamos marcar, vamos marcar o Linhares. Não, é isso, cara. Às vezes tu erra de propósito pra gerar interação, entendeu? É isso aí. Você já tá pegando... Já tô pegando as dicas, tô estudando esse da rede mercado, social. tô entendendo como é que funciona. Muito bom. Cara, a tua vida com mobilidade internacional, só que não é só no escritório, né? Você realmente botou o pé na linha de operação de mobilidade, né? É isso aí. Eu fui expatriado 10 anos e eu acho que foi um dos lugares mais mágicos que um expatriado pode experimentar, assim. Caramba. Fiquei 10 anos em Moçambique. Eu acho que, assim, toda expatriação muda a vida de pessoas. Assim, é isso que eu acredito mesmo, né? Eu acredito realmente que muda organizações, eu acho que a oportunidade que ela gera é fenomenal para as organizações, mas eu acho que o grande beneficiado é realmente o expatriado. E tu ir para um país com uma cultura e uma condição de vida tão diferente quanto um país como Moçambique, onde eu morei, no interior lá do país, cara, foi algo que me fez enxergar a vida de forma completamente diferente, né? Então, eu tive uma experiência interessante, né? Porque ao mesmo tempo que eu fui expatriado, eu também era gestor do processo de expatriação. Então, eu peguei os dois lados da moeda, né? Eu era impactado pelas minhas próprias decisões, aprendi muito com isso, né? Errei muito, né? Eu acho que eu brinco que o curso que eu desenvolvi basicamente é para ensinar as pessoas a não errarem as mesmas coisas que eu já errei. Ó, vocês não precisam cometer os mesmos erros que eu. Tá aqui o que foi que eu aprendi durante todo esse tempo e vocês têm muito a aprender com isso. Então, essa experiência em mobilidade global lá e como expatriado e ter gerido esse monte de gente, cara, foi uma coisa que me faz hoje valorizar as pequenas coisas da vida de uma forma completamente diferente. Super clichêzão falar que eu aprendi a valorizar as pequenas coisas da vida, né? Mas é uma realidade, né? Eu falei pro Emerson quando a gente estava conversando ali, assim, coisas de ir no mercado e encontrar tudo que tu quer no mercado, de poder escovar os dentes com a água da torneira, que tá tudo bem, que é água potável, de ter acesso à água potável, de ver gente que para tomar banho tem que ir no rio, mora em casa de pau a pique. A gente não entende as coisas que a gente ganha de graça no mundo, né? Até a gente vê quando a gente não tem elas, né? Então, eu acho que assim, toda expatriação ela muda a vida, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que nesse tipo de lugar é uma mudança mais, na minha visão, mais profunda. E eu sou grato por ter tido a experiência de 10 anos, né? Cheguei no limite, né? Porque as coisas pequenas, elas te ensinam muito, mas ao decorrer do tempo elas vão te testando, né? E tu vai aprendendo a desenvolver resiliência, paciência, mas toda paciência também tem limite, né? Podemos dizer assim. Então, às vezes, tu vai aprendendo. Mas eu, cara, recomendo para todo mundo, se puder, né? Daí depois a gente pode falar sobre os outros motivos para visitar a África. Mas, cara, essa experiência é impagável. Você vai ter que contar, porque aqui não tem limite de tempo, cara. Mas olha que legal que você está falando. A exposição a diferentes culturas nos torna seres humanos diferentes, né? Porque cultura americana, por exemplo, muita gente se fecha, nunca visitou um país fora e acha que a América é o centro do universo. E é diferente, a gente tem gente no Brasil também, então quando você se expõe, você conhece mundos diferentes, né, cara? Exatamente. Isso te faz... Aprender um idioma já é muito disso, né, cara? Você se expõe a uma maneira diferente de pensar a formação de uma frase. Existem até estudos, assim, né, que falam que a língua que a gente tem, a língua materna, é um drive até para a forma como a gente vê o mundo e como a gente raciocina certas coisas. E isso, assim, uma parada que tem a ver com a linguagem, né? O jeito que você se comunica influencia a forma como você vê o mundo. Eu acho que tem essas duas, assim, tem duas visões, assim. A primeira é tu ver que as coisas, elas podem acontecer exatamente assim como... Não exatamente como tu conhece. As mesmas coisas acontecem, mas de forma diferente. Acho que essa é a primeira coisa, assim, que te muda. Pô, tem maneiras diferentes de fazer. Agora, teve uma outra coisa que foi interessante. Eu tive um grande amigo chamado Bruno, que ele foi um dos primeiros expatriados que eu conheci, assim. Ele teve a oportunidade de viajar e ele morou no Japão. Não foi um período longo, assim. Mas eu lembro de uma conversa, logo que ele voltou com ele me falou assim, cara, uma das coisas mais interessantes que eu aprendi quando eu estava no Japão é que as pessoas pensam exatamente que nem a gente. Tipo assim, tem um cara ali na rua, ele tá olhando uma bicicleta passar e ele tá vendo aquela bicicleta passar e pensando em alguma coisa relativa àquela bicicleta. Então, assim, coisas completamente bobas, assim, que a gente não dá valor, mas que a gente fala, cara, mas realmente acontece assim de forma diferente. O pensamento é o mesmo, às vezes, com crenças diferentes por trás, né? Mas o pensamento é o mesmo das pessoas lá dentro. Então, eu acho que é isso. Eu sempre falei que
não viajar te faz pensar pequeno. Porque assim, eu tava agora na casa de um amigo em Itu, e o cara é meu amigo de pré. Então assim, a gente falou, cara, a idade da minha filha, que é 8 anos, foi quando eu e ele se conhecemos. A gente tá falando, cara, nós estamos juntos agora, todo esse tempo depois ali, 32 anos depois, aqui sentado junto, conversando. E ele... Pô, perdi o fio do pensamento aqui, cara. Você tava falando que quem não viaja pensa pequeno. Exatamente. E a gente tava comentando... Pô, que ótimo, né? São os parentes, eu também sou assim, cara. Eu gosto de parentes pra caramba. Tamo junto. É muita ideia passando aqui pra contar pra vocês. Mas nós tava comentando como é que é voltar pra cidade onde a gente se criou. Né? Eu me criei no interiorzão do Rio Grande do Sul, né? Nem falei, meu sotaque já deve ter entregado que eu sou gaúcho, então não vou me preocupar muito com isso. Eu moro em Minas, mas sou lá e eu cresci em Cachoeira do Sul. Depois me mudei para Santa Maria, famosa cidade que todo mundo conhece aí do acidente da Kiss. Minha esposa, inclusive, trabalhou no acidente quando aconteceu. Ela não estava em Moçambique comigo ainda. Mas a gente comenta como quando a gente volta para esses ambientes, tipo do nosso crescimento, tem pessoas que estão lá até hoje. E a gente olha assim, e eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Assim, exatamente a mesma coisa. Eu falei, poxa... Sabe, eu não consigo me imaginar vendo fazer aquelas coisas, porque tipo, já fui desafiado na minha cabeça de tantas formas diferentes que assim, eu preciso fazer coisas diferentes, né? Mas então, voltando ao objetivo de eu ter falado isso, assim, quando tu não viaja, tu não vê coisas diferentes, sabe? E depois a gente pode entrar de repente mais a fundo nisso, mas assim, eu me descobri com muitos preconceitos quando eu cheguei em Moçambique. E exatamente... muitas das minhas conclusões foi porque eu já tinha viajado e eu via que muitas vezes era só por isso que eu enxergava algumas coisas. Então depois podemos explorar isso aí, se valer a pena. A gente quer embalar todo o teu conhecimento em histórias, assim. Para quem tá ouvindo esse episódio, a construção do que a gente propõe com isso é botar história em cima de conhecimento. Eu acho que isso o ser humano aprende assim, né? Essa é uma tentativa muito grande, porque de fato muita gente chega do time técnico e fala assim, pô, vai direto ao ponto. Eu pergunto pro Thiago... Quais são os erros e as 5 passos para 5 passos, erro e desacerto, eu quero entender da... Eu falei, cara, tem consultoria pra caramba fazer essa parada, tem muita gente. Então, eu queria entrar nas tuas histórias, cara, e você disse um ponto interessante. O diferente. Recentemente agora fui pra praia, fui lá pro Nordeste, a gente bateu um papo lá e tal. Boa. Cara, e você fala assim, é um Brasil, a gente tá num país continental e que tem diferenças enormes. Cara, sem brincadeira. Eu saio de Recife, desci pra uma praia ali, que é a Praia dos Carneiros, todos os municípios, cara, eles têm uma situação muito precária. Sabe, de infraestrutura, de construção, arquitetura. Então, quando você olha para tudo, você fala, caramba, viu? Isso é muito diferente do shopping center que eu vivo, porque parece que é isso. A gente vive num shopping center com... E eu nem saí do meu país. Mas isso já me deu uma coisa. 2 semanas lá, quando eu cheguei, fui visitar minha mãe e falei assim, caraca, cara, essa rua eu vivi tantos anos aqui, mas eu olhei para ela de uma forma diferente, 37 anos depois. E quando eu viajo e vou para fora... E por que eu disse isso, cara? Porque existe uma diferença, diferente e alteridade. A gente tem um costume numa cultura muito competitiva de olhar e falar assim, pô, esse lugar é melhor que aquele, ou o evento do ano passado foi pior do que o evento desse ano, ou vice-versa. Em todo tempo há uma condição de olhar... Olhando como a palavra, se olhar para a palavra diferente e não alteridade, porque a alteridade me dá a condição de enxergar aquilo como ele é, não sendo melhor ou pior, mas aquilo que ele é. A cultura da forma como ela é. E a minha não é melhor. E eu não preciso entrar num senso de comparação, porque a alteridade vem disso, de falar, eu reconheço que isso é diferente, eu entendo a diferença, eu respeito aquilo como é, e aí eu entro no ponto contigo. O quão difícil é entender isso, porque eu tenho certeza, você me contou histórias ali embaixo que eu quero que você repita agora, de chegar aí numa cultura diferente e fazer com que os caras façam aquilo que você acha que é melhor e as pessoas falam, cara, não é isso. Cara, isso não tem nada a ver. O cheiro das pessoas tem que ser mantido. Cara, quando você contou aquilo pra mim, eu falei, puta, isso é alteridade. Por que o sujeito tem que cheirar como a gente cheira, cara? Não é. Você pensa disso, cara? Cara, acho demais. Eu acho que quando a gente pensa em expatriação... Primeiro assim, tu falou uma coisa, cara, que basicamente é o grande desafio de qualquer pessoa que vai viver em outra cultura. É olhar pra ela sem o olhar crítico. Né? Olhar pra ela e viver. Sabe? Aproveitar o que tem dela. Tem aquela coisa assim, a gente tende a procurar sempre o que é melhor, né? E tenta, muitas vezes, criticar o que é ruim. E, na verdade, assim, é aquela coisa, cara, eu vou tirar o que tem do melhor, vou aproveitar o máximo daquilo e o outro eu vou deixar.
Assim, eu não preciso me atrapalhar aquilo lá, né? As pessoas, elas têm dificuldade em relação a isso. Eu acho que esse é o desafio do aprendizado cultural. E eu acho que esse é um dos maiores desafios, realmente, de quando tu vai fazer uma expatriação ou um intercâmbio para te aproveitar ao máximo naquela experiência, né? O problema é que, às vezes, tu precisa ser colocado numa situação para te enxergar isso. E, às vezes, tu vai enxergar isso só muito tempo depois. Né? E muitos expatriados, eu fiz uma pesquisa com alguns expatriados quando eu estava me preparando para fazer o curso, tal, porque eu queria ouvir o que eles estavam reclamando, o que não tinha dado certo para eles e tudo mais. Cara, e eles falam, muitos deles falam assim, cara, eu gostaria de ter ficado mais tempo, porque hoje eu olho coisas que eu queria ter feito que eu não fiz naquela época, né? No meu caso, cara, quando eu cheguei lá, eu tive alguns aprendizados que foram um tapa na cara, assim, para mim, assim, em termos de cultura, assim. Porque eu cheguei lá e a primeira coisa que eu olhei pro lugar, assim, eu descobri que eu era um cara cheio de preconceitos. E não preconceito de cor, racial, etnia, mas eu tinha preconceitos que estavam me atrapalhando a aproveitar o momento, assim. A primeira coisa, e também entender como as oportunidades surgem. O que eu quero dizer com isso, né? Quando eu cheguei lá, cara... Pela Vale, né? Não sei se você contou isso. Não contei. Eu fui 10 anos expatriado pela Vale, quando a Vale estava desenvolvendo um projeto de carvão lá. Era um projeto brownfield, estava construindo na província mais pobre de Moçambique, uma mina gigante de carvão, que inclusive meu último trabalho na Vale foi terminar o due diligence da venda para o novo comprador, que foi a Vulcan. Então foi legal que eu peguei a vida útil inteira de um projeto de capital. Vulcan. É empresa alemã. Não, ela é um braço da... acho que da ArcelorMittal ou de Grupo Jindal. Jindal, que é indiano. Tá. Os indianos compraram lá. Entendi. Foi nesse período, inclusive, que você conheceu o Linhares. Na verdade, foi quando eu já estava no Brasil. Eu vim para o Brasil em 2019 e o Linhares logo entrou assumindo o COE. E aí, como eu era responsável pela regional Apaquemeia, eu tinha muita interação com ele. Ela se quebrava todo lá, foi baita relacionamento. O Linhares é um cara, assim, eu tava falando, eu tenho uma admiração enorme por ele, porque ele é um cara extremamente inteligente, muito trabalhador. E, cara, não tem mau tempo em trabalhar com ele. Um cara que tá sempre de bom humor, tá? É o tipo de pessoa que dá prazer de trabalhar, né? Então, é isso. Fica aí meu reconhecimento, Linhares, pra você. Não é essa hora, Linhares. Que ainda não é essa hora. Não é essa. Eu ainda vou contar os podres, mas essa hora é falar a parte positiva. Mas volte pro preconceito que tava interessante. Então, o que aconteceu, cara? Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu olhei pra tudo é assim, cara, era muito sujo. Era uma província muito pobre mesmo, assim. A cidade, ela tinha, sei lá, 8 quadras em direção pros lados que eram mais urbanizadas e o resto, cara, era pó, estrada de chão, aquela África que tu vê exportação mesmo, sabe? Perto da cidade tu não vê tanta casa de pau a pique, né? Quando tu sai um pouco da cidade tu já vê bastante disso, né? E aí, cara, à medida que o tempo foi passando, né, uma outra coisa que aconteceu, assim, quando eu tava lá, ganhava meu salário, o primeiro ano foi como trainee, né? E daí, assim, cara, realmente nesse início não tinha nada. Então eu ganhava meu salário no final do mês, trabalhava que nem um louco lá, chegava lá, agora eu vou torrar. Não tinha onde, né? Agora eu vou gastar de verdade, vou sair, vou torrar e não tinha o que fazer. Mas, então eu basicamente fazia churrasco, tomava uma cerveja, era o que tinha que fazer lá, né? Aos poucos, óbvio, isso foi desenvolvendo, a cidade foi mudando e, cara, hoje quando eu vejo o que era a cidade que eu conheci em 2010 e o que é a cidade hoje, tu vê o impacto de um mega projeto desses ali dentro. Né? Mas isso aí é um ponto. Mas o ponto do aprendizado ali que teve foi que quando eu cheguei era tudo muito simples. E aí, a minha visão primária foi, cara, que gente porca. Foi a primeira coisa que eu olhei, que eu vou assim, porque, cara, era tudo sujo, um monte de lixo no chão, muitos lugares, cheiro de xixi do lado de restaurante, o restaurante super sujo, porque eram coisas muito simples e tudo mais. Eu falava assim, cara, como é que as pessoas não veem que isso aqui é uma zona, sabe? Isso aqui é uma desorganização e tal. E eu ficava com aquela visão super limitada. E aí, quando eu ganhava o salário, né, eu falava assim, cara, como é que as pessoas não veem que dá para construir um restaurante ou abrir um supermercado estruturado aqui e ganhar uma insanidade de dinheiro? O cara podia ser milionário, cara. As casas lá, quando chegou, a empresa teve que alugar para hospedar, pô, elas eram, sei lá, $500 e 4 meses depois, porque não tinha, começaram a subir para 4, sei lá, $5.000. Então, assim, galera que tinha pouco, acabou fazendo muito que não dá para desenvolver junto com um projeto desse tamanho, sabe? Então, tem esses impactos que tu vê lá. Então eu vi essas oportunidades e, cara, no início eu sempre tinha essa visão assim, pô, a galera não enxerga as oportunidades, pô, cabeça limitada, sujeira e tal. Até que eu notei que, na verdade, era eu que estava enxergando aquilo ali, porque eu tinha uma experiência prévia, eu estava vindo de um lugar que era mais limpo.
eu estava vindo de um lugar que já tinha passado por aquele desenvolvimento, eu estava vendo as oportunidades, porque eu vinha de um lugar de oportunidades, que aquelas coisas já existiam. Um cara que nasceu, se desenvolveu, cresceu, provavelmente vai morrer ali sem nunca viajar daquele mesmo lugar que ele está, ele não vai conseguir ver essa oportunidade. Então, ali foi a primeira vez que eu tive um baque no sentido assim, cara, as pessoas viajarem, e às vezes não só ser intercambista ou viagem internacional, ela muda a vida das pessoas, pode mudar, porque tu enxerga oportunidades que tu volta. Eu falo muito isso assim, muitos negócios que surgem no Brasil nada mais são do que negócios que estão lá nos Estados Unidos rodando, que a gente não sabe, que um brasileiro foi para lá, viu que está funcionando, vai aqui, monta um monte de negócio e começa a funcionar. Então as pessoas viajando, elas enxergam as oportunidades, porque tu não vê. É a diferença de viajante e turista, né? Você estava falando e eu estava pensando, tem um viés, né, que o Daniel Kahneman fala bastante, que tudo que eu vejo é tudo que há, né? Então, assim, a gente tem uma tendência a achar que tudo aquilo que eu convivo, que eu tô acostumado a ver, é assim em todos os lugares, né? Quando eu fiz intercâmbio, acho que eu já contei isso aqui, mas me perguntaram, assim, eu fui para uma região bastante montanhosa, assim, né, no intercâmbio e tal, e eu ficava assim, nossa, eu adoro montanha, eu amo montanha, nossa, no Brasil não tem montanha. Não tem montanha alta igual aqui, não sei o quê. Não, onde eu moro é tudo plano e tal. E eu lembro de eu voltando do aeroporto, quando acabou o intercâmbio, eu voltando de Guarulhos pra cá de carro, assim, e olhando e falando, caramba, meu, quanto morro, nunca tinha notado. Tem aqui, né? Só nesse trajeto Guarulhos-Indaiatuba, né? O Pico do Japi aqui do lado, em Jundiaí. Então, assim, Jaraguá. a gente tem... Não, o Pico do Japi. É de Jaraguá. Não, Jaraguá é o pico do Jaraguá em São Paulo, mas tem o Japi também. Tem Serra do Japi. Isso, exatamente. É que eu misturei os dois pra Tudo bem, ela tá assim, economizando tá tempo. Não repara, né? Mas foi uma coisa que não me chamava atenção, porque eu tô acostumada a pegar a estrada. O que eu lembrava da estrada? Eu lembrava do canteiro no meio ali, quando não tem o guarda-reio e tal. E lá eu comecei a olhar pra cima. E vai ficar, por que eu não fazia isso em Indaiatuba, né? No Brasil, que besteira. Cara, e isso é uma coisa que a gente tá falando. O pessoal, o brasileiro, a primeira coisa ele acha que assim, tu vê aquela África exportação e fala assim, nossa, olha a África, que lugar pobre. Cara, vai pro interior do Brasil. Igual. Os mesmos problemas, às vezes até pior, porque às vezes tem riscos de vida, de algumas situações, por causa de cultura, etc. Cara, o Brasil tem um pouco de tudo, sabe? Vai pro, sei lá, pra Polinésia Francesa. Cara, vai pro norte do Brasil. O Emerson acabou de ir. Cara, é tão bonito quanto e a gente acha que precisa ir pra fora pra ver as coisas, sabe? Quase tudo que eu via, e uma coisa que eu até comentei com o Emerson, assim, eu acho que as pessoas do Brasil nem sabem quanto a África é bonita, sabe? Eu tive na Tailândia enquanto eu estava na África, né? Porque, Tailândia, praia, fenomenal. Minha esposa adora praia, a gente foi junto. E, a gente chegou lá e a gente falou assim, cara, que frustrante. Assim, lindo, os lugares lindos, mas 1 quatrilhão de pessoas. Falei assim, cara, eu não consigo curtir isso aqui. Né? Eu me acostumei ali, daí se a gente tiver a oportunidade de mostrar umas fotos depois. Qual que é o teu Instagram? Instagram, @Thiago B. Maciel. Thiago B. Maciel, nós vamos colocar no... Mas, cara, o Thiago tem umas fotos no Insta. Fala as 2 praias tops ali, uma delas, né, que você colocou. A praia de Chocas, em Moçambique, é fenomenal. E a ilha de Moçambique como um todo é fenomenal. Daí tem ilhas anexas ali. E assim, gente, é igual essas ilhas de Polinésia Francesa, com a diferença que é só tu na ilha, andando sozinho. Eu tenho foto numa ilha paradisíaca com a minha esposa, e eu e ela atravessamos a ilha a pé, que é uma ilha pequenininha, só nós dois. É o melhor estilo Lagoa Azul. E conta, quem carregava as coisas pra vocês? Então, essa é a parte legal, porque assim, lá tu vai para um hotel, o hotel ele fica geralmente na costa, né? Alguns ficam nas ilhas, mas daí é pro meu futuro Thiago, né? Porque é uma condição financeira mais preparada. Fica no continente. E daí fiquei no continente, os caras têm um barco, e daí eles mandam um motorista que ele fica meio como choferzão, assim, um cara que te apoia. Daí tu tá andando na ilha, o cara vem com uma grande caixa com cerveja, com petiscos, com tudo, daí ele monta uma rede pra ti na beira da praia. Mas, gente... E tu senta ali sozinho. Sozinho, gente, tu e tua esposa, e se tiver filho, fica ali, as crianças brincam. Não é aquele desespero, né? Eu acabei de vir de carro de Itapema, em Santa Catarina. Cara, fui em Itapema, em Santa Catarina, com a minha esposa no verão. Cara, meus filhos... Cara, eu não conseguia ficar em paz, que eu ficava morrendo de medo que o meu filho ia sumir, né? Porque era tanta gente, daí tu vai naquele lugar, assim, que tu não precisa se preocupar com nada, aquela tranquilidade.
E a gente acha que às vezes a gente precisa sempre os mesmos lugares, sabe? E a gente esquece que tem lugares maravilhosos. Claro que tu tem que saber viajar para lugares assim, a gente até conversou um pouco sobre isso, mas eu acho que assim, qualquer lugar que a gente vai tem os pontos positivos, mas a gente tem que variar um pouco. Eu acho que o brasileiro conhece muito pouco da África e a África tem, cara, muito a oferecer. E daí muita gente, é que nem chamar Estados Unidos de América, né? O cara fala, morei na África, mas é que assim, a África, continente como um todo, tem muita coisa a oferecer, sabe? A gente não tem a menor noção do quão pode ser maravilhoso estar lá. Cara, vamos conte algumas histórias pra gente, porque onde aspectos culturais pegaram forte e você pisando no campo ali, fazendo parte, a pele em jogo, te fez entender algumas coisas. Você contou aquela história pra mim, cara, eu não esqueço, cara, da parada na fábrica por mulheres. Conta essa história pra todo mundo. Conto. Cara, eu acho que assim, vamos lá, a África é uma cultura, quando tu vai pro interior da África, essas culturas ancestrais, elas são muito vivas ainda. Existe uma crença ainda muito grande nisso, o que é lindo de acompanhar, assim, a coisa mais linda, e a gente tem muito a aprender, eu acho, a lidar com isso. Algumas coisas a gente sabe que são coisas que já estão atrasadas, mas tu tem que saber lidar com isso, né? E eu passei, quando eu cheguei lá, eu fui trabalhar na área de desenvolvimento social. E era a área responsável pelo reassentamento, que é reassentar 1.300 famílias, quase 5.000 pessoas no total. Eu tive a oportunidade de conversar muito com as pessoas de desenvolvimento social, e ir nas vilas que iam ser reassentadas e tal. Cara, foi uma experiência, assim, foi aí que eu aprendi realmente, assim, a diferença e tudo mais, e vi cenas lindíssimas também. Mas isso aí eu acho que é outro ponto. A gente, como é uma cultura muito rica e muito ancestral, muito ligada aos rituais tradicionais, né? E a gente teve algumas situações lá que eu acho que são interessantes. Quer uma aguinha? Desculpa aí, é uma boa. Deixa eu abrir aqui que tá começando a secar a garganta. Um brinde aqui. Um brinde. Obrigado aí. Aqui, As histórias, saúde. Bom. Então, acho que teve duas histórias que me marcaram bastante. Acho que a primeira delas foi uma história em relação ao equipamento. Primeiro, antes de eu ir para essa outra história, eu vou falar dos equipamentos. A área que precisa ser minerada, né? O tipo de mina lá era o que chamam de mina open pit, né? Não é mina subterrânea. Então tu abre, tu cavoca basicamente até onde está o carvão e daí tu começa a extrair a partir dali. Para isso tu precisa limpar o terreno primeiro, né? Fazer o descampamento ali, tirar árvores, etc. As árvores de lá mais famosas são os famosos baobás, né, que lá chamam de imbondeiro. Do Pequeno Príncipe. Isso, mas eles são diferentes do Pequeno Príncipe. Que o do Pequeno Príncipe são aqueles bem altos, aqueles bem famosos que são muito altos. Aqueles lá são grossos. E aí tem muita história do baobá que eu posso contar para vocês, inclusive depois, que é uma árvore os rituais dizem que é uma árvore como se fosse uma árvore sagrada, mas também uma árvore maldita, né, porque ela consegue viver sem folha nenhuma, né, na parte de seca, porque ela armazena muita água. E os tradicionais falam que ela foi plantada ao contrário, né, porque Deus naquela época não gostou dela, por um motivo específico, eu não lembro qual é a história, mas plantou ela ao contrário, por isso que ela tem aquele aspecto sombrio. Que quando tu olha a cena, exatamente, como se a raiz estivesse para cima, aberta, daquele jeito. Então, assim, é uma história lindíssima, mas... Legal a mitologia, né? Tentando contar essa... ilustrando, né? explicando, né? Porque isso que encanta, na verdade. Porque é a espécie, estudar a espécie. Mas, cara, vamos contar isso. E você podia fazer uma aula aqui, né? Contar toda a biologia, a ciência por trás disso aqui, a gente não ia lembrar. Agora você contou... Que o Deus enterrou de ponta cabeça. Agora eu vou olhar e vou falar, esse é um baobá, acertei. O Thiago me falou que Deus enterrou... Eu tenho, inclusive, cara, eu escrevi um blog na época, eu tava lá, que era maneira de comunicar com meus pais, né, com os meus amigos. Daí eu tenho, inclusive, um post que eu falo sobre as lendas do baobá. Um dia eu mando pra vocês aí, se vocês acharem lá onde eu coloco. Mas aí, o que aconteceu, né? Eles acreditam exatamente por esse aspecto sombrio da árvore, que ela guarda os espíritos dos ancestrais deles. Então, cada baobá, ele tem espíritos armazenados naquele tronco pesado, naquela árvore sombria e tal. E para te tirar ela, tu tem que fazer uma cerimônia, porque é como se fosse um cemitério. Né? Vamos usar esse exemplo básico, assim, é como se fosse um cemitério. E aí, naquela época, o pessoal começou a fazer o descampamento, né? Recebeu a licença ambiental, começou a fazer todo o descampamento, os equipamentos começaram a parar de funcionar.
E daí a população começou, não, porque os espíritos dessa região, e daí lá também tem uma história que assim, cada região tem um espírito. Daí tem o espírito da cobra numa região, o espírito do leão na outra. Falaram, não, o espírito dessa região aqui não tá feliz, cara, eu acho que a gente precisa chamar o Réglo, que é o líder espiritual daquela região, e são vários Réglos na região, e ele faz uma cerimônia para conversar com os espíritos, ele faz oferendas ao espírito, e as oferendas são ótimas, porque é cerveja, cigarro, um arroz ali, um feijão, um milho, alguma coisa assim. E aí ele faz umas cantorias junto com umas mulheres, e aí o espírito está liberado e tu pode derrubar. Então, eles fizeram essa cerimônia, né? Os trabalhadores falavam que achavam que era isso, e daí, assim, qual é a conclusão, né? Para nós, isso é uma história, assim, uma fábula, sei lá, alguma coisa desse gênero. Mas a realidade é que o que me disseram é que os equipamentos voltaram a funcionar. Pode ser que a população estivesse incomodada, estivesse sabotando, pode ser que realmente fossem os espíritos que estivessem atrapalhando, mas a questão é com o aprendizado em relação à cultura de lá, de coisas pequenas que a gente tem para aprender. E uma outra história, então, fechando essa história, então acho que isso aí foi uma grande coisa em termos de aprendizado, de respeitar e entender aquilo ali, independente do resultado, sabe, do que é. Acho que nós, principalmente quando a gente como empresa, a gente vai para uma outra região, cara, é nosso papel entender essas nuances pequenas, né? É porque a questão não é o resultado, é a demonstração de respeito. O cara, ele vai olhar para aquilo ali e vai dizer assim, cara, ele entendeu que isso aqui é importante para mim. É um aspecto cultural que eu admiro, que eu quero, e, cara, ótimo, agora eu estou trabalhando feliz porque eu vi aquilo ali acontecer de alguma forma, eu respeito o Réglo, eu respeito, sabe, esse processo. Uhum. Eu acho que o outro que teve interessante, que me contaram, que aconteceu lá, foi quando, vamos lá, a região que a gente estava era uma região realmente muito pobre, né? Uma região onde muitos dos funcionários que começaram a trabalhar no projeto moravam em casas de pau a pique, aquela África exportação mesmo. Galera que para tomar banho, caminhava 2 quilômetros para ir até o rio, tomava banho no rio, não tinha acesso à água potável, etc. Então é muito natural que essa população ela tenha um cheiro natural mais forte, né? Então, assim, o cheiro do sovaco, de tudo, e nós estamos falando de uma região que a temperatura é de 49 com sensação de 53. Eu peguei isso. Tá né? fácil. Não é fácil não. Olha que eu sou gaúcho. Mas é seco, né? É a É diferença seco, desse... exato. Porque se fosse úmido, você tava morto. Você não passava por 80 minutos vivo. Exatamente. Eu passava mais, eu sofria mais no Rio Grande do Sul com 40 graus do que lá com esses 49, sensação de 53. Mas beleza. E aí, então assim, daí todo mundo trabalhava, né? A gente pegava os funcionários, iam para aquela região, trabalhava das 7 da manhã até as 11 horas. Nas 11 horas todo mundo ia para a cantina para almoçar todo mundo junto. Aí vocês imaginam um lugar desse tamanho, com 500 pessoas entrando no mesmo lugar, sendo dessas 500, 400 era a peãozada mesmo, a galera que trabalha no campo mesmo, debaixo do sol, trabalhando com a gente. E aí começou a ter algumas reclamações, que o cheiro estava muito forte, que estava difícil de almoçar e não enjoar e tal. E daí, obviamente, todo mundo entende a situação. O cara falou, não, cara, vamos criar um ambiente onde possa proporcionar um lugar para a galera tomar banho aqui depois que sai do trabalho, oferecer os produtos que são necessários oferecer para facilitar, né? A gente tinha dormitórios que eram construídos para a galera que trabalhava lá, o pessoal deu uma expandida lá e deram oportunidade para a galera tomar banho. Beleza. Aí fizeram uma DSS, conversaram sobre isso, explicaram, ofereceram os espaços e a vida seguiu. Aí deu, sei lá, 1, 2 meses, não lembro o período que foi. E aí teve uma paralisação na entrada do site. E daí quando foram olhar a paralisação eram só mulheres, né? E pô, a paralisação é um aspecto importante de uma construção, né? Então assim, aí a galera do desenvolvimento social foi lá e foi conversar com as mulheres. O que foi que aconteceu? Daí a resposta foi: nós não estamos mais reconhecendo os nossos homens. Eu não estou sentindo o cheiro do meu marido. Eu estou sentindo falta, eu perdi o tesão por ele. E aí o ponto é, assim, é uma cultura tão tradicional que aquela coisa, os feromônios, né, seja o que for lá, muito animal, aquela coisa assim, muito animal. E, cara, eu nunca teria pensado nisso, não foi na minha época que isso aconteceu, mas assim, isso mostrou o quanto a gente não estava enxergando, a gente estava enxergando o funcionário e não estava enxergando o impacto no outro, no entorno, que é by the way, um problema muito comum nas empresas gerenciando o processo de expatriação. Então, né? se você tá aí ouvindo, você perdeu o tesão no seu, no seu marido, talvez ele tá tomando muito banho. Tem uma solução, exatamente. E brasileiro é meio louco, né? Brasileiro toma 10 banhos por dia, que é um negócio absurdo. Taveira morou na Guiné-Bissau 6 meses. E você, no começo tomava muito banho, não vencia o calor, né? Caraca, velho. Suava.
Imagina que toda vez que o Taveira entrava pra tomar banho, os caras falavam, lá. Ih, vai, deixa lá, deixa lá. Isso é uma coisa que a gente fala, né? Pô, eu falo do africano. Cara, eu conheci pessoas europeias, assim, norte-americanas, que vieram pro Brasil e, cara, a galera tinha o meu cheiro. Então, assim, eu não conto essa história com juízo de valor nenhum. Até porque, assim, seria um absurdo esperar que uma pessoa que ganha um salário, assim, baixo, que é o salário que é pago para esse tipo de profissional, um cara que mora numa casa de pau a pique, que, imagina, o cara bota desodorante, o cara vai tomar banho 2 quilômetros, o cara tomou banho mesmo, quando voltou, cara, o cara já chega de novo, cheirando de novo, porque já tá suando de novo. Então, assim, é um absurdo a gente esperar isso, né? Então, assim, eu acho que o desafio das empresas, exatamente em ambientes desse, é como é que tu cria isso. Primeiro, como é que tu cria esse conhecimento dessa cultura. Eu acho que uma área de sustentabilidade, desenvolvimento social é muito importante com pessoas que entendem daquela cultura, mas também como é que tu lida com isso no dia a dia, né? E olhando que a questão não é o impacto direto só na pessoa. Às vezes tem os surroundings ali, a comunidade que realmente também é impactada pelo que acontece com aquelas pessoas. E eu acho que isso aí é um baita aprendizado para a gente como pessoa. Assim. Eu acho que para mim isso aí foi, além de ter sido uma experiência cultural fenomenal, de ouvir essa história e vivenciar isso e ver tudo isso acontecendo, eu acho que assim, são histórias para a vida toda, né? São as histórias para poder contar num momento como esse aqui com vocês. De fato, se a gente para pensar aí, quem reclamava do cheiro? Eram as pessoas de fora que estavam lá dentro, com certeza. Exatamente, eram os expatriados, eram os estrangeiros. Então é o lance de uma companhia brasileira monta um site num outro país e vamos trazer a nossa cultura ou adaptar. Cara, não dá. Se adapte ao que existe na região. E a empresa tem muito cuidado. Eu falo porque assim, eu vi, né? Assim, a gente vê, a gente sabe o tamanho do investimento. A questão é que a empresa é feita de pessoas e a gente não consegue saber absolutamente tudo, né? Então, cara, a gente vai aprendendo on the way. E é isso, a gente vai errando e vai aprendendo. Por isso que eu brinquei no negócio dos aprendizados. Cara, não tem, a gente vai errar a vida inteira. E tá ok, desde que aquilo ali sirva de aprendizado, né? Cara, ótimo errar, desde que a gente não fique repetindo o mesmo erro o tempo inteiro, né? Eu acho que esse é o ponto-chave disso, assim. Eu acho que cultural tem muito disso. Sim. Cara, vamos mais histórias, assim, porque essa parte é muito legal que você carrega, né? Você tem uma paixão pela fotografia, nós vamos chegar nela, de onde desperta e o quanto alguns países da África botaram combustível nesse teu hobby. Mas antes disso, eu escuto muito de histórias de pessoas que vão turistar ou viajar, principalmente em alguns países da África, e em alguns lugares tem muita corrupção, a própria polícia, então a instituição que teoricamente traria segurança, ela está muito envolvida nisso. A própria questão de algumas doenças específicas, AIDS, por exemplo, em alguns países, cara, é altíssimo. Então, como é lidar com isso, levando gente de fora? Porque eu imagino, por exemplo, questões como essa, de sexualidade, AIDS. Você traz gente de fora e fala, cara, isso é uma questão de saúde. Você tá olhando para um cara... Então, questões de corrupção, violência, porque pode ter morte em cima disso. Como vocês tratavam temas assim? A gente tem um episódio, só um adendo, tem um episódio que a gente fez com o André Bezerra contando do Catar, né? Que até assim, ele foi trabalhar no Catar, expatriado, e aí ele tinha, não sei se era ele agora. É carioca, não sei não se vocês também... O André Bezerra, você não conhece? Ele trabalhou como é que era o nome da... Eu não vou lembrar o nome da empresa. É que o Linhares também o conhece, mas eu não sei se era não sei se eu conheço. Não, mas tudo bem. Mas tudo bem. Vou procurar depois. E aí, assim, uma correntinha com uma cruz, assim, um crucifixo, que pra gente passa tão batido, né? E aí ela falou, cara, você não pode sair com isso aqui não, assim, na rua, você precisa... Então... E aí, tipo assim, como é que você explica que, assim, não é uma coisa que eu tô reprimindo a sua fé, a sua coisa, é uma questão de que, tipo, você é o diferente. Você acredita. Todos os olhos, eles se viram pra você aqui, não é o contrário, assim, né? E você precisa conhecer o lugar onde você está pisando, né? Então esse negócio do relacionamento cultural é um negócio pesado, porque assim, quando a gente está num outro país, a gente é o outro, né? A gente quer respeito também, mas a gente é a menor parte, né? Eu acho que a gente tem que respeitar muito ali. E não é que assim, a gente não pode ter os nossos costumes, etc. A questão é descobrir realmente o que é que pode ser realmente ofensivo. E, cara, tu pode utilizar e não vai estar errado? Pode, mas assim... Às vezes vale a pena, sabe? Será que reprimir alguma coisa, alguma característica nossa é também uma demonstração de respeito, sabe? Porque assim, quando às vezes eu olho para uma outra pessoa de uma outra cultura, né? E eu olho com ela com o olhar de assim, cara, eu entendo que isso aqui para ti é uma coisa que tu não tá acostumado. Então eu não vou fazer isso porque eu entendo que para ti é melhor. Eu vou dar um exemplo, bem bobo, mas que foi um exemplo para mim.
muito importante. Toda vez que eu chego aqui, que eu recebo estrangeiros aqui no Brasil, eu tive oportunidade de ter meu time. Eu tinha pessoas que estavam na China, Oman, Malásia, etc. Que eu não sei se eu listei aqui ou se foi na nossa conversa prévia, mas beleza. Pessoas de todo que é lugar. E, obviamente, Oman é um país muçulmano, né, com uma cultura mais forte do que, por exemplo, Dubai. E eu recebi partes de pessoas do meu time. E eu sou gaúcho. O que o gaúcho tem a oferecer ao mundo? Churrasco. É isso que eu tenho a oferecer. Então eu falei para eles, pessoal, vocês vão vir visitar, eu vou levar vocês para minha casa lá, que é uma coisa que é coisa de brasileiro, de gaúcho, levar em casa. Eu disse, cara, vou levar vocês para minha casa lá, porque eu moro para fora, lá em Belo Horizonte, lá. Eu tive sorte de achar um lugarzinho que era para minha aposentadoria, e a pandemia me fez conseguir morar nele enquanto eu estava lá. Foi ótimo. São 4 alqueires de mas é bem... Não, mas o cara tava tipo... Não, é mais, olha lá. Não é não, pô. Que isso, gente? O cara vinha, ele ia da sede, da fazenda, até não sei o que, ele montava num cavalo, vinha igual o rei do gado, assim, né? Quase isso. Vamos deixar a imaginação da audiência ter essa cena linda de eu andando a cavalo, tipo Vladimir Putin sem camisa, assim, coisa mais bonita que tem do planeta. Não pensem nisso. Tem uma montagem dele num urso. Isso, exatamente. Mas então, assim, levei essa galera pra lá, e aí, cara, eu sei que eles não podem comer carne. Não, pelo menos, que a carne que a gente compra. Tinha que ser uma carne halal, né? Morta dentro dos conceitos do islamismo e tal. Cara, eu rodei Belo Horizonte, pesquisei pela internet, não encontrei nenhum lugar que tivesse carne halal para servir eles. E aí, um deles, inclusive, que estava aqui, ele me falou assim, cara, tu consegue 2 galinhas vivas para mim? Se tu conseguir 2 galinhas vivas, eu mesmo faço o processo ali, dá tudo certo. Eu falei, e pior que eu tentei, não consegui também. Naquela região eu não conhecia as granjas que tinham ao redor, era ainda cedo. Mas daí o que eu fiz, cara? Eu convidei eles para lá, eles podem comer, eles têm também algumas flexibilidades quando eles estão num ambiente onde não tem, assim. Eles não iam comer carne, mas frango para eles é mais ok. Tá. E aí eu comprei vegetais, comprei frango, comprei tudo, e eu fiz 2 lados da churrasqueira. Num lado eu assava para os brasileiros, no outro lado eu assava pros muçulmanos. E daí eu tinha uma faca especial para cada um pegador de churrasco especial, não sei o quê. E, cara, e aquilo ali para eles, eu vi, assim, eles olharam assim, eles falaram, cara, que demais que tu tá fazendo isso aqui, sabe? Porque, para mim, aquilo ali foi um esforço, tipo, tentar demonstrar que eu queria respeitar aquilo ali, sabe? Né, cara, cara, gaúcho é garçom, né? Nasceu garçom, que é isso, gosta de servir ali o churrascão, ficar na churrasqueira. Para mim, aquilo ali foi ótimo, mas deu para ver que teve um peso diferente, sabe? Então eu acho que é isso, assim, às vezes a gente abre mão das coisas que a gente tem para poder dar valor e demonstrar esse respeito, porque, cara, tem esse conhecimento, essa pessoa vai retribuir isso para você de alguma outra forma, sabe? Eu acho que tem muito disso do relacionamento para te estar junto com outras culturas. Bom, e aí eu tava contando a história para vocês, vamos lá. Das doenças, a corrupção, que é... Corrupção que foi como a gente chegou, né? Eu acho que tem esse ponto de tu tá lá, que é assim... Tu tem que se adaptar em relação a isso. E assim, cada país da África tem um comportamento diferente. Então, por exemplo, em Moçambique, eu me sentia mais seguro em Moçambique do que eu me sinto no Brasil. Então, assim, eu podia estar de corrente de ouro andando na rua. Eu poderia ser incomodado, né, por polícia, por coisas assim, por causa de um refresco, que eles chamam lá o refresco, a propina é um refresco. Eles chamam, tem um refresco aí, daí é os 50 meticais lá, seja lá o que for lá. Né, que tu vai aprendendo a lidar com isso ao decorrer do tempo. Mas em Moçambique não tem disso. Eu me sentia muito bem lá. Mas tu tem esse incômodo que, assim, a polícia te para. Uma vez eu fui parado por uma polícia que estava com radar móvel na mão. Eu estava voltando da África do Sul, quando eu já estava em Maputo, voltando da África do Sul, e a polícia me parou. Ele falou assim, você estava acima da velocidade. Eu falei, não, beleza, me mostra aí. Ele me mostrou e a tela estava preta. Eu falei assim, não, mas eu não estou vendo nada. Ele assim... Não, mas é que a tela quebrou, mas você pode ver ali que realmente você estava acima da velocidade. E eu falei assim, não, mas eu falei, amigo, não dá, né? À medida que tu vai aprendendo, aí o cara me vira e fala assim, ô fulano, vem que abrir os olhos desse cara aqui. Ele não tá enxergando aqui, diz que não tá enxergando. Ô, Golias, vem cá. Cara, aí vem um cara 3 metros de altura, falou, rapaz, agora eu vi aqui, ó. Cara, e o ponto é assim... E é interessante o que a gente falou antes sobre respeito cultural, né? E a maior parte das vezes que os estrangeiros se incomodam em situações como essa é porque ele quer utilizar a lei a seu favor.
porque tu quer questionar a autoridade de alguém. Tu tá dizendo assim, cara, eu sei que eu estou certo, eu tô legal aqui e eu não tô errado. Quando tu faz isso, tu tá desafiando o cara. Tá desafiando, cara, tu tá desafiando a cultura, tá desafiando a autoridade dele. Às vezes, uma das poucas coisas que a pessoa tem na vida. Tem uma vida super simples, a autoridade de ser aquela pessoa é isso. E daí tu fala assim, eu sei que eu tô certo. Aí, cara, aí tu te incomodou pro resto do dia. O cara vai te levar pra delegacia, vai lá enrolar, até tu provar que tu tá errado, tu perdeu o teu dia inteiro nessa brincadeira. Então, à medida que tu vai estando nesse tipo de ambiente, tu vai aprendendo a lidar com isso. Daí tu trata o cara como amigo, tu dá uma batidinha de costa quando tu sabe que tu tá ali. Então tu vai contornando e tu para de se incomodar, porque o cara vê que primeiro que tu já tá lá há muito tempo, tu conhece como as coisas funcionam, e ele também vê que tu tá tratando ele com respeito, não tá desafiando. Então tu aprende a valorizar isso. Então essa foi a minha experiência, né? A África do Sul é um país que tem muito problema com polícia rodoviária, né? Muita galera que aluga carro, aí o Emerson estava me contando, galera que aluga carro lá, cara, sempre se incomoda. Tem um ponto positivo também, que eu tinha já carteira de motorista de lá. E é muito engraçado que o Brasil e Moçambique, eles têm um acordo de validar a carteira um do outro, só que lá é mão inglesa. Então, assim, tu fala assim, cara, como é que tu valida uma carteira quando tu dirige um negócio completamente ao inverso? Não marcha com a esquerda, né, cara? Não é igual, difícil treinar o cérebro. Só o outro lado, mas... Só o outro lado. Não, o mais difícil não é andar, o mais difícil é fazer contorno. Não, contorno. Quando tu chega assim, tu vai voltar, porque daí tu muda a tua lógica de pensar, sabe? Ali é complicado, mas depois tu acostuma, é tranquilo mesmo. Mas é isso, então quando tu tem a carteira, isso dá uma ajudada para o cara não te incomodar tanto. Mas é isso, cara, tu precisa de tempo, assim, eu falo, as pessoas que chegam em lugares como esse, com aquela perspectiva de que eu vou mudar o mundo, eu vou acabar, nunca vou gastar nada, eu vou dizer que é a lei, vou lutar, são as pessoas que geralmente mais se incomodam e acabam sofrendo mais em relação a isso. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, não obviamente incentivando a corrupção, mas aprendendo a lidar com a situação cultural que gerou aquilo. Então, assim, se tu tá entendendo que o cara valoriza ali a autoridade dele, respeita a autoridade dele, começa a contornar isso de outra forma, sabe? E eu acho que é isso que é o difícil das pessoas, às vezes, entenderem que elas erram. Então, eu acho que é isso. Mas, assim, Moçambique, eu não tinha esse problema. Mas tem países como Nigéria, eu tive consultores, pessoas que eu contratei, inclusive, que trabalharam em outros países da África. Cara, Nigéria, tu guarda escolta. Tu te pega no aeroporto, sai escolta, porque eles fazem muito sequestro relâmpago. Para poder ganhar grana em cima do sequestro e tal. As empresas que atuam nessas regiões, todas têm políticas muito claras, né? Eu estava comentando assim, regiões muito corruptas e que acontece esse tipo de situação, cara, se tu tá lá nessa situação e tu sente que tá correndo risco de vida, cara, paga e depois a gente resolve e vê como vai de atrás do que tem que fazer, porque a empresa ela tem essa responsabilidade de ter o que a gente chama de duty of care, né? De cuidar dos expatriados. Então não vai botar ali em risco, então vai lá e a gente resolve o problema, porque a gente sabe que a gente está num ambiente assim, né? E daí eu acho que tem essa preparação também da empresa de entender a situação que tu está colocando o teu funcionário e a responsabilidade que tu tem, né? Eu acho que o conceito de duty of care, eu acho que é muito importante nessa questão de expatriação, principalmente profissionais que vão a trabalho, porque é isso, o cara está saindo da zona de conforto dele para ir trabalhar pela empresa. Mesmo que seja de interesse dele, ele está indo para trabalhar pela empresa. Então a empresa ela tem uma responsabilidade de cuidar dele. Né, e envolve todos esses cuidados culturais, preparação, para esse cara, ele vai, tanto que assim, passagem de ida e volta não é algo que a gente discute numa expatriação. Cara, você dá, porque assim, você tem que levar o cara com segurança e trazer ele de volta com segurança. Se ele pedir demissão, não quiser, etc., você pode tratar isso, mas assim, tem coisas que a própria lei no Brasil, que a Lei Mendes Júnior, a lei dos expatriados, defende no Brasil, são coisas que são inquestionáveis, né, que a gente não questiona. Quando você foi expatriado, você teve da empresa esse preparo também? Assim? Tive. Tipo, vou te contar aqui o que é Moçambique. Fica aqui no mapa, tipo é interessante. Assim, como quando eu fui, eu não tive. Por quê? Porque eu fui pela organização, era uma organização estudantil na época, né? Eu fui para um intercâmbio meio profissional, assim. Só que essa organização, ela me preparou. Eu conheci o presidente da organização e eu tinha uma amiga minha, a Lilian, obrigado, que estava lá e ela começou, e nem foi só ela estava em Moçambique, em Maputo, e eu tinha um outro colega, que era o Giba, que estava já em Tete. Ele era o primeiro intercambista naquela época da ESEC em Moçambique. E aí eu conversei com essas pessoas. E essas pessoas me falaram muito do que eu tinha que me preocupar. E eu acho que esse também é um baita de um aprendizado, tipo, né? Tirando oportunidade, exatamente. Que assim, cara, eu acho que a melhor coisa que um expatriado pode fazer
não é esperar necessariamente a preparação da empresa, porque isso consegue ajudar. Mas muitas vezes o serviço que tu presta não consegue ser tão realista e tão real quanto conversar com um cara que já está lá. Então, assim, a melhor coisa que um expatriado pode fazer para se preparar é, cara, encontra um outro brasileiro que está no lugar que tu tá e conversa com aquele cara. Quando eu estava lá já, aí eu trabalhei na área de desenvolvimento social, aí eu tive uma imersão cultural lá dentro. Eu li sobre a cultura Iungue, que era a cultura daquela localidade, conversei muito com o Arão, que era um colega meu, com a Juvelina, que eram 2 colegas moçambicanos, que foram me ensinando sobre a cultura local. Cara, e daí foi ali que eu me imergi de vez, assim, que foi maravilhoso, uma experiência, assim, linda. E daí depois eu preparei uma preparação cultural para os brasileiros que iam vir, junto com o Arão. Eu falei, cara, vamos construir algo junto, porque tu dá a tua percepção como moçambicano que entende da cultura e eu dou a minha percepção como brasileiro que chegou aqui e foi impactado por ela. Cara, fizemos um material super legal que eu uso até hoje no meu curso. Uma parte dele até hoje eu uso como exemplo de um pequeno detalhe da preparação que tu pode levar para lá, né? Porque uma das coisas muito engraçadas que tem lá é que, assim, é português de Portugal. E tu chega lá achando que a coisa mais fácil do mundo vai ser se comunicar. Cara, é inocência, né? Porque, cara, o português de Portugal é muito diferente, né? O português mais grave. Cara, é aquela coisa que tu não consegue entender direito no início. A primeira vez que eu falei com uma portuguesa, a gente falou inglês, porque era mais simples de se entender. Porque ela não entendia. Ela não entendia o meu sotaque, que era gaúcho, forte, estridente. E eu não entendia nada que ela falava, parecia que ela tinha uma batata dentro da boca. Sabe? Então, assim, é essas coisas. E esses dias, só para complementar exatamente esse assunto, eu fiz uma live com uma menina que se chama Nicole, que é uma norte-americana, que morou no Brasil e tal, e ela é especialista em preparação cultural. Eu perguntei para ela, cara, qual é o maior erro que as pessoas cometem ao se preparar culturalmente? Ela disse, o erro que as pessoas cometem é não se preparar para os países que ela acham que ela falou, countries of similarities, né? Os países de similaridade, que é tipo o brasileiro indo para Portugal. O cara acha, não, vai ser tudo tranquilo, o cara não se prepara, daí toma um monte de porrada quando chega. Ou o brasileiro que vai para Argentina porque acha que vai ser parecido, porque a cultura é o tipo gaúcho lá, com os gaúchos e os gaúchos lá na Argentina e Uruguai. Então, a maior falha de preparação é exatamente quando tu acha que, não, cara, pô, é muito parecido. Não é, cara. Não é mesmo, sabe? A gente vai estranhar as coisas mais básicas e eu acho que essa é a parte legal. E... Vai. No teu curso você ensina, por exemplo, eu vou ser expatriado, eu tenho o sonho de ser expatriada, quero aprender sobre. E também para as empresas, também é uma oportunidade de eu, como RH, de uma empresa que tem programas, né, para expatriados e tudo mais, ou tem algo em vista, assim? Eu tenho as 2 visões. Só que eu decidi priorizar o profissional de RH. Tá. Sabe? Eu já estou até com toda a estrutura pronta, que é para atender o expatriado. Ou o expatriado que já está fora, ou o expatriado que está indo. E tem o outro lado, que é preparar profissional de RH ou prestadores de serviço que trabalham com mobilidade global, né? Porque a ideia do curso surgiu quando eu saí da minha última empresa, né? Eu fiquei um tempo na Hotmart, saí da Hotmart. Cara, na Hotmart eu descobri um mundo completamente diferente, né? Trabalhei 12 anos na Vale, indústria tradicional, um lugar maravilhoso, entupido de oportunidades, mas gigante. Assim, tu é imerso dentro de uma empresa daquele tamanho e tu nem vê o que está acontecendo fora. Quando eu saí, fui para um setor diferente, foi um aprendizado enorme para mim. E eu nem tinha visto o que estava acontecendo no mercado. Assim, e quando eu cheguei na Hotmart, assim, comecei a conversar com outros profissionais de tech também para poder me inteirar dos temas que eu tinha. Chegou a conhecer o Guilherme lá? O Guilherme, ele entrou quando eu saí. E aí, assim, né? Agora o Guilherme, ele quase foi trabalhar comigo. Eu tentei recrutar ele, mas ele não quis. E agora eu vou te dar esse momento aqui pra você falar, Guilherme, pode falar comigo, que eu não tenho... Guilherme, ó. Não. Cara, você eu não tenho mágoa nenhuma de ser... Guilherme, porra. O Guilherme foi um cara que, pô, eu conheci ele, profissional fenomenal. E assim que eu saí, o Guilherme entrou no meu lugar. Eu falei, cara, beleza, não consegui levar, mas ele foi igual e tá ótimo, né? Então, pra mim tá tudo. Então, conheci sim ele lá e um baita cara. Eu vi, obviamente, a sessão dele aqui, dele sozinho, dele com o pai dele. Cara, fenomenal. Cara, vou tirar uma foto, só vou mandar pra ele agora aqui, ó. Aliás, o Linhares falou assim, pô, só gente boa reunida. Manda um abraço pro Thiago aí. Pô, gostei do cabelo, hein? cabelo novo, né, cara? Eu estranhei isso aí. Eu olhei pra ti, tu tá com cabelo novo? Não tô, mano. Eu só não penteei direito, né, cara? Aí, não, mas pô, tá bom, tá style. Olha lá, obrigado, Fer, tá vendo? Fica tirando onda. O cara te conheceu hoje, pô, eu tento assim, qualquer coisa diferente, a Fer tira onda, eu já tenho, falei, parei, mano. Não, cara, eu agora eu tenho que ficar com o cabelo cortadinho, bonitinho, pra poder gravar vídeo e tal, daí, pô, tá sendo um novo mundo pra mim esse negócio. Cara, mas continua, eu atrapalhei você. Vai. Não, relaxa. Pô, eu tava falando, então, desse tempo que eu tava lá, foi um aprendizado enorme, né, em conversar com isso. E o que eu notei foi que o mercado tava mudando muito,
sabe? E eu simplesmente não via. Primeiro, assim, eu tinha um mundo tão grande acontecendo ali dentro, com 14 países que eu tinha para cuidar lá na Vale. Tava no Brasil, em plena pandemia, preso, olhando para todo o time fora. E, cara, eu simplesmente não enxergava o que estava acontecendo no Brasil. Tanto que eu brinco, cara, enquanto eu fiquei 3 anos no Brasil enquanto estava lá, eu não aprendi quase nada sobre o Brasil. Né? Porque eu continuei atuando totalmente fora. E eu achava que ia ficar mais tempo com a minha família, né? E acabei ficando preso lá, trabalhando das 5 da manhã às 5 da noite, de novo. Por escolha minha, né? Porque eu queria estar perto do meu time, mas a pandemia acabou fazendo toda essa função. Eu acho que foi um inferno para todo mundo que atuava no ambiente internacional, né? Então, o aprendizado que eu tive ali foi ver que o mercado estava mudando. Daí, quando eu saí da Hotmart, a minha esposa é professora de yoga, né? E ela é especializada em terceira idade. Eu falei, cara, pô, assim, tu tem assim, um produto lindo nas mãos, assim, que pode atender muitas pessoas, a população está envelhecendo e tal. E a gente desenvolveu um produto junto. Eu disse assim, cara, eu vou tirar um tempo. Assim, quando eu saí, eu disse assim, é hora de parar um pouco. Assim, por 2 motivos. Eu nunca tinha parado. E a minha esposa largou a carreira dela para seguir a minha. Isso impactou a carreira dela. E eu sentia que eu tinha também um papel de retribuição a ela por ter me acompanhado, porque se não fosse ela, eu não tinha aguentado todo aquele tempo em Moçambique. E eu também falhei muito em estar perto dos meus filhos nos primeiros anos. Eu não soube equilibrar a vida pessoal com carreira, etc. Me priorizei muito, que eu sou, às vezes, muito focado em algumas coisas e acabo esquecendo. Eu notei aquilo ali, eu disse, cara, eu quero passar um tempo com meus filhos, quero passar um tempo com a minha esposa, vou ajudar a fazer. Daí a gente foi desenvolvendo isso junto, até que eu comecei a ver o tamanho do mercado, comecei a ver o que tinha. E aí, nesse mesmo tempo, logo que eu saí, uma antiga gestora minha me convidou para assumir o lugar dela para dar aula no MBA, para ensinar mobilidade global. Eu falei, pô, eu nunca tinha pensado em ensinar mobilidade global. Eu adoro ensino, sempre acreditei demais nisso, que eu acho que a gente consegue aprender muito com os outros, mas nunca tinha pensado em dar aula de expatriados. Daí eu disse, cara, quer saber, eu vou preparado. Ela me mandou o material que elas estavam usando para eu usar como base, eu olhei assim, eu falei, cara, mas não é isso que eu gostaria de falar, sabe? Eu gostaria de falar de outras coisas assim aqui. Eu acho que tem, para eu ensinar realmente mobilidade, eu acho que tem uma outra visão. E aí eu montei um esqueleto lá, comecei a dar as aulas, pô, feedback super positivo dos alunos, fiquei super feliz, porque ali eu senti, né, eu vou voltar no tempo aí, cara, quando eu entrei na faculdade, eu recebi uma sessão de coach, quando lá 2009, lá, né, eu já estava no final da faculdade, na verdade, e uma mulher me perguntou assim, cara, para que tu veio na Terra? Uau. Baita pergunta filosófica para um cara que estava no final da faculdade só pensando em beber, em agitar, etc. Eu falei, cara, nunca pensei sobre isso, pô, sabe? E aí, mas daí, graças a Deus, né, existem técnicas e ela aplicou a técnica corretamente lá e, pô, no final eu cheguei à conclusão que eu gostava muito de usar a minha experiência para ensinar outras pessoas. Eu disse assim, cara, as pessoas não precisam cometer exatamente os mesmos erros que eu cometi para lá. E foi assim que surgiu, né, foi assim que eu desenvolvi o curso. Então tive esse feedback. Quando eu terminei o curso da minha esposa, eu disse, cara, pô, e se eu desenvolvesse um produto para falar sobre mobilidade global? Comecei a olhar o mercado e tal, vi lá alguns concorrentes, eu olhei assim, mas o que eles estão falando, de novo, não é o que eu quero falar, né? Eu acho que hoje, quando tu pesquisa sobre expatriação no mercado, eu vejo sempre os mesmos assuntos, né? Eu vejo lá a galera falando de imigração, eu vejo a galera falando de problema trabalhista, eu vejo falando de tributário, mas eu não vejo falando de como é que funciona a expatriação dentro do ciclo de uma empresa, né? Por que a expatriação existe dentro de uma empresa, como é que eu defino um pacote, como é que eu cuido da carreira daquele cara, porque um dos grandes problemas das expatriações hoje é que os expatriados vão para fora e o processo termina quando tu manda o cara saiu do teu país, tu diz assim, terminou. Aliviei, agora é problema do outro país. E daí quando o cara vai voltar, o cara não tem posição. O cara, primeiro, ele é esquecido, porque às vezes fica 3, 4 anos fora. Poucas empresas conseguem organizar o processo de uma forma que tu saia e quando tu volta, tu já tem uma posição pré-programada para ti mesmo. Então, às vezes, muitos executivos, na hora de voltar, eles olham, não tem uma posição decente para mim na empresa, ele vai para o mercado. Daí tu gastou uma insanidade de dinheiro, desenvolveu um cara com uma capacidade fenomenal, porque é um cara que, às vezes, vai para abrir um escritório, o cara vai como gerente comercial, mas basicamente ele faz institucional, ele faz facilities, ele faz comercial, ele atende todo mundo que está com dor, ele começa tudo do zero. O cara desenvolve uma série de competências que é um baita de um líder para a empresa. E aí eu vou lá e entrego ele pronto pro meu concorrente, porque eu não me preparei para ter uma posição pro cara na volta. Então, essa preocupação desse retorno, desse cuidado desse cara, da carreira dele, da gestão de carreira e do reason why de tudo, né? Porque tu vê muitos caras falando assim, dá tal benefício. Cara, mas tu dá esse benefício realmente por quê? Sabe? Então, eu construí todo o curso, né, com todas as falhas que eu fiz na minha vida, porque eu errei muito.
durante meu processo como gestor e com muitos expatriados. Já recebi até mensagem de expatriado, ex-expatriado que trabalhou comigo, dizendo assim, cara, legal que tu tá falando, tô acompanhando direto, mas assim, parece que nós estamos falando de empresas diferentes. E eu falei, cara, exatamente isso, porque assim, eu aprendi depois de tudo que aconteceu. Sabe, eu fui errando, fui aprendendo a fazer o equilíbrio entre o lado da empresa e o lado do empregado. Então eu montei o curso com esse objetivo. Neste momento agora, eu vou priorizar profissionais de RH e prestadores de serviço, e os prestadores têm o lado de... O cara às vezes enxerga só migração, mas ele não entende como aquilo entra no contexto completo. Então, cara, quer aprender a visão de dentro da empresa? É aquilo ali mesmo. Então, essa visão, essa parte, a parte gravada do curso está pronta. E aí, se me permitir, eu até falo, estou lançando a turma 1 agora. Você vai colocar onde para vender? Na Hotmart. Na Hotmart. Na Hotmart, ó, Hotmart, saí de um lado e fui pro outro, né? Então, assim, primeiro estava do lado de dentro da Hotmart, depois fui pro lado de fora da Hotmart, agora como creator. E é legal que eu trouxe as minhas aulas de MBA, eu sempre encerro elas com a participação de um profissional de mercado, um executivo de mercado. E teve uma das aulas que eu chamei uma executiva da Hotmart, que tinha sido expatriada na Holanda e tal, para ela contar a história dela. E ela chegou lá e falou assim, cara, eu tô vendo que tu vai virar um criador de conteúdo, vou botar teu produto falando sobre isso aqui na Hotmart. Tá aí, ó, Thalita, acertou. Cara, você vai pegar esse episódio agora, bruto, e você vai recortar em uma porrada de reels, assim, depois pra colocar no seu com certeza. E tal, e aí você vai... Vou, com certeza. Vai ter link, aliás, pra gente colocar nesse episódio quando a gente lançar ele? Quando ele vai ser lançado? Quanto tempo? Sei, Tem que dar uma olhada, né? Em 2 semanas. 2 semanas. Cara, eu posso... Naquela época eu já posso colocar um link, sim, porque daí vai estar na descrição do vídeo no YouTube. Isso, se você tá no Spotify, Deezer e tal, vai pro YouTube lá, porque nesse episódio vai estar todas as informações. Tá seu Insta, um monte de informação. Não, e é exatamente isso, assim. O que eu já terminei essa parte do curso, ele está disponível já, só que agora eu estou organizando uma mentoria, né? A turma com mentoria. Legal. E o mais legal, acho, dessa turma é assim, nós vamos organizar o curso para executar ele em conjunto, para ter aprendizado, vamos ter reuniões semanais para discutir, mas eu acho que a parte mais legal vai ser os participantes, os professores convidados da turma 1. Uhum. É só executivo de mercado, galera que teve experiência como expatriado. Eu tenho uma pessoa, alguns diretores que são de mercado, pessoas que já foram CEO na China de empresas internacionais, galera que vai vir trazer realmente aquela prática de mercado. Que a ideia do curso, e é o que eu sempre falo, é assim, é para ser prático. Se o cara fazer o curso e ele não sair dali sabendo o que realmente fazer, de escrever e entregar e conversar com uma pessoa, eu fracassei. Uau. O cara tem que sair dali conseguindo fazer mesmo e entrega uma série de ferramentas junto para ajudar ele nessa entrega, mas a turma 1 vai ter essa especialidade que são o acompanhamento da mentoria, mas os profissionais de mercado que vão dar apoio, pessoas que eu garanto que são assim, pessoas que a gente vai admirar como profissionais. Então, olhar e dizer, cara, esse cara vai ter coisa legal para falar. Então, acho que é isso. Vai começar agora, a turma deve começar em 12 de setembro formalmente, mas a gente vai abrir as inscrições para a turma um pouco antes disso. Tem algum requisito para inscrever? Tem que ter uma experiência vontade de aprender. prévia? Vontade de aprender. Porque, assim, essa conversa que nós estamos tendo aqui é como se fosse uma aula. Porque, assim, é um conteúdo onde a gente conta história. Coloca nosso episódio lá no seu curso, cara. Pô, posso colocar, por que não? Tem muita história aqui, cara. Coisas que eu não falei no curso, inclusive. Então, por isso que eu tô falando, eu vou usar muito provavelmente disso como corte ali, porque, cara, tem muita história, tem muita coisa legal para contar, e eu acho que é isso, assim, o ensino também tem que ser um negócio gostoso, né? Sim. E assim, a gente sabe que contar história é um negócio que memoriza, né? O negócio que vocês falaram do Baobá. Nunca mais esquecer. Exatamente. Então, eu acho que é essa linha mesmo, e eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre ele aqui com vocês, porque eu realmente acho que para profissionais que querem se aprofundar nisso, tenho certeza que eles vão gostar. Cara, e as tuas aulas estão bem feitas? Você gosta de fotografia? Eu vi a fotografia, tua imagem, o segundo plano, escuro, aquela luz amarela, um som bom. Você que pensou naquilo? Foi, cara, foi testando. Assim, quando eu decidi fazer o produto, eu disse assim, cara, eu preciso aprender, né? E daí aquela coisa, assim, executivo de RH, professor tentando aprender sobre marketing digital, né? Sobre criação de produto e tal. Daí busquei umas mentorias, busquei alguns conteúdos, e eu sou apaixonado por fotografia. Né? E daí eu disse assim, cara, gravar não deve ser tão difícil, não deve ser tão diferente, cara, é diferente pra caraca. Olhando com a câmera, né? É diferente pra caraca, nossa. E daí eu tive que aprender, cara, iluminação, eu tive que aprender gravação, a minha câmera também não estava preparada para gravar, eu tive que aprender edição, eu acho que edição foi o mais dramático, que é aprender lá o tal de DaVinci Resolve, lá que é o produto free lá que é bom, para aprender a fazer colorimetria e tudo. Cara, foi assim...
Eu não aprendi RH ali, eu não aprendi a ser um executivo de RH, mas eu aprendi a ser uma pessoa melhor ali, com certeza, sabe? Porque, cara, o que eu aprendi isso aí é o naquilo... mais difícil de aprender em qualquer contexto. Exatamente. Não é RH. Então, me dediquei nisso para aprender ali e aprender a gravar. Daí eu fui testando, cara. Fui testando. Minha esposa foi dando a opinião dela. E foi engraçado, porque eu tenho 2 colegas, pais de colegas da minha filha. E os 2 são um produtor de vídeo. Daí eu mandei um vídeo pros 2. Disse assim, cara, me dê a opinião de vocês. Um falou assim, cara, tá tranquilo, ótimo. O outro falou, cara, tá horrível. Meu Deus. Eu falei, cara, que bom, cara, sabe? Eu falei assim, que bom que eu ouvi a opinião dos 2, sabe? E o outro me explicou assim, cara, olha, tá ruim, mas tá ruim por causa disso. E ele me deu vários motivos e eu falei assim, caraca, cara, nunca tinha pensado em nada do que ele tinha falado. Sabe, assim, de ângulo, de treco chapado, de a minha mão às vezes tá cortada. Cara, coisa que eu nunca tinha pensado. Eu falei, cara, faz muito sentido. Então, assim... Que legal de ter feito isso, sabe? Sim. De ter feito ali. E eu disse assim, cara, ótimo, assim, eu acho que na próxima eu vou aprender melhor e vou fazer uma versão, de repente, que vai atender os pré-requisitos de um cara que entende muito sobre isso. Mas até agora, a maioria das pessoas que olharam disseram assim, cara, tá muito legal, tô feliz. Porque é o teu público, isso é uma coisa interessante, né? Se o curso teu fosse para uma mentoria para fotógrafos ou para produtores de conteúdo, não seria. Mas o vídeo tem uma parada que é interessante, isso eu nunca me esqueci. Vídeo é áudio. Olha que curioso, vídeo e áudio, porque assim, 70% áudio, 30% imagem. Verdade. Se você pegar um super vídeo maneiro, uma gravação top, mas o áudio porcaria, você não aguenta assistir. Mas se você pegar um vídeo mais ou menos, mas com áudio muito bom, você fica até o fim, velho. Cara, é incrível tu falar isso, porque eu tenho uma teoria parecida com essa, só que ela não é sobre áudio, ela é sobre apresentações. Se tu pegar um conteúdo fenomenal, top, e fazer uma apresentação podre, os caras vão olhar e dizer, cara, que treco ruim. Agora, se tu pegar um conteúdo ruim e fazer uma apresentação bem construída, bem apresentável, a galera vai olhar e vai... A gente tem esse negócio, né, cara? Então, assim, a gente é enganado, às vezes, pelo visual, pelo áudio, etc. E o áudio, pra mim, foi um desafio. Graças a Deus, eu tenho um amigo, o Fábio, que é produtor musical, ele me deu muita dica pra me ajudar a melhorar ali. Puta, áudio é tudo. Porque, pô, eu tava gravando num lugar, ele tinha uma geladeira, né? De vez em quando eu tava gravando, a geladeira... E eu falei, cara, aí vocês me ferram, né? Não tem jeito. Mas, assim, é legal, tu vê. E, cara, a tecnologia hoje é incrível. Tá muito acessível, né, cara? Você pega hoje a condição que você tinha pra produzir um vídeo há 15 anos pra ter uma qualidade. Cara, você precisaria de um equipamento muito embaçado. E hoje, cara, você pega um celular, cara. Os caras gravaram um filme com iPhone, um episódio de uma série, não me lembro qual foi, só com iPhones, cara. Porque, cara, esse é o ponto, né? E as pessoas se enganam, né? A coisa que mais ofende um fotógrafo, principalmente os amadores, né? Que isso não é o meu caso, é aquela coisa que tu fala assim, o cara olha a foto e fala, ei, que foto massa. E daí tu assim, não, legal. Ele falou, que câmera tu tem? Tipo, é a câmera, não é você. E tal, não é a pecinha que tá tirando a foto, é a câmera fenomenal, cara. E vídeo, etc, cara, e fotografia, cara, é a luz, né? É a maneira que tu trabalha as luzes e tal, e as pessoas confundem com o equipamento. E olha que eu tenho uma câmera muito boa, porque eu comprei quando eu tava investindo muito nisso. Mas ela é uma câmera de foto. Para vídeo ela não é boa, o autofoco dela não é bom. Eu tive que aprender a lidar com isso, com profundidade, etc. Então, eu acho que tem de tudo, mas assim, cara, gravar uma aula com um iPhone hoje, tu consegue um material fenomenal se tu tiver a iluminação decente. Então, assim, para quem estiver imaginando que dá para produzir um produto e tal, eu posso falar para aquela câmera? Pode, cara, olha no se você estiver imaginando que você tem um produto legal e acha que é difícil gravar, cara, você só precisa estudar a iluminação. Se você tiver um iPhone, um Samsung, uma coisa boa ali, um celular bom, cara, você consegue fazer. E áudio não é difícil, tá? Mas se precisar conversar sobre áudio, me procura lá que eu dou uma dica. Fala o microfone que o cara tem que ter ali pra ficar bom. Como é a marca lá? Um simplesinho, pô, aquele que a gente usa nas gravações. Rode. R-H-O-D-E. R-O-D-E. Um Rode. Pô. A gente dramatiza demais o negócio, assim. E assim, Tu sabendo gravar bem, fazer a iluminação bem, para mim o mais difícil mesmo foi aprender colorimetria. Que assim, tirar aquele lavado do vídeo e deixar ele com um contraste melhor, mais bonito, mais apresentável. Porque eu tinha botado umas cores no fundo para dar uma variada e tal. E, pô, foi um drama aprender a fazer aquilo ali. Mas depois que eu aprendi também, é tranquilo. E é legal, porque assim, agora tu aprende um pouco de tudo, né? Aprende marketing, aprende criação de conteúdo, aprende um pouco de tudo. E eu acho que isso me deixa com uma visão diferente, inclusive, do que está acontecendo no mercado, né? Quando tu aprende isso, tu começa a ver as pegadinhas da galera fazendo as coisas. Tem uma parada que eu gosto muito de fazer. Eu tô assistindo o Caso do Dragão, né? Agora. Tô sofrendo já que vai acabar. Acabar a temporada, né? Daí a gente aguarda a próxima.
Mas eu assisto o episódio e aí depois eu assisto um cara que chama PH Santos. É muito legal eu recomendar esse YouTube, porque ele faz análises das séries e dos filmes. Mas ele não faz só, tipo, da história e tudo mais. Ele fala sobre os planos, sobre por que enquadrou desse jeito, por que essa cena é escura, por que ela é clara, por que a moça tá usando verde e a outra tá usando... sei lá, amarelo, sabe? Assim, tem várias questões que passam batido e que aí quando você assiste o vídeo você fala, nossa, tinha alguém pensando em tudo isso, né? E quando eu assisti as suas aulas que ele deu um gostinho pra gente, mandou algumas aulas ali pra gente degustar. E aí tem uma parada que começa a aula com uma foto sua, né? Isso, exatamente. E aí, tipo, é um negócio que eu já ficava assim, por que será que ele escolheu essa foto? E não sei o quê. Será que o que ele vai falar tem alguma coisa a ver? E eu já ficava assim, sabe? Eu já ia viajando. Não, cada aula mesmo começa com uma foto de alguma viagem que eu fiz enquanto eu era expatriado. Então, assim, tá associado ali, daí eu coloco a localidade. Tem uma música bonitona que o Fábio Gomes fez pra mim, me cedeu lá pra poder utilizar. Então, assim, e aquilo ali eu fiquei super feliz, porque assim, eu fiquei meia hora pensando, cara, como é que eu vou fazer uma entrada, assim? Porque eu queria fazer tudo sozinho. Eu falei, cara, não vou contratar alguém pra fazer isso. Vou tentar fazer sozinho que eu quero aprender. E daí, cara, eu quebrava. Eu disse, cara, ficou, assim, é tão simples, mas ficou tão legal, fico tão orgulhoso. Eu disse assim, agora eu vou ficar trocando a foto toda a aula. Daí cada aula é uma foto diferente. Não, e pô, você faz a galera querer ver a próxima aula, porque fala, eu quero ver a próxima foto. É isso. Que foto que ele vai escolher? Cara, eu vou tirar a oportunidade agora. Consegue aí? Me ajuda? Eu trouxe, cara, eu tava pensando o que eu podia trazer pra vocês aqui de presente. Eu pensei assim, pô, vou desenvolver 2 tabelas salarial. E vou dar uma pra cada um de vocês. Já vem com o dinheiro. Já vem no final da faixa, cara, 2 tabelas salarial vai ser legal de dar de presente. Então eu trouxe Você sabia disso? 2 presentes pra vocês aí. Pode entregar aqui, cara, e é sorte. Vocês vão ganhar na sorte. Ô, Taveira, peraí. Calma, não, eu peraí. quero pensar na mão do Taveira pegando agora, porque tá tudo na Você mão quer dele. pensar? Vocês podem trocar depois, Vai, mas Taveira, fica você aí o meu escolhe o presente, lado. a minha lembrança Vai. pra vocês. Que é isso, Nossa. garoto? Vamos lá, gente. Pô, aí... Isso aí é fruto do meu tempo como expatriado e fruto de um hobby. Pô, você E pensou numa gosto parada, muito. você construiu esse episódio... Ai, filha da Cara, eu tava pensando. Nossa, cara. Dá uma Eu olhada. eu já encomendei um. Nossa. E era a foto que eu queria. Tô super cara. curioso pra saber qual é a foto. Eu tinha escolhido esse lá num dos quadros, cara. Ah, é verdade. Era Garoto. uma das que tu tinha pensado. Abre aí. Acho que vai Gente, essas fotos aí eu consegui imprimir por aqui. Graças a Deus eu Você consegui tá aqui. no Porque Spotify? era pra eu ter trazido meu livro, né, cara? Eu não consegui trazer o livro. Né? Não é meu livro, tá, gente? Mas é livro do fotógrafo que eu admiro muito, que era um exemplo pra Como é o trazer. nome dele? David Arrow. Procurem aí se vocês gostam de Vida Selvagem. Eu acabei não conseguindo trazer, então eu resolvi trazer 2 imagens que Tá na são câmera representativas aberta aqui, pra mim. São 2 quadros com imagens que eu tirei enquanto eu era fotógrafo. Garoto! Nossa! Adorei. Amigo. É, Cara, saiu certinho a imagem, acho que... Cara, parabéns pela foto. Olha aqui. Pô, e era É. Não é, eu tinha falado É pra uma Fer, eu delas, mas mostrei depois pra tu Fer, escolheu cara. outra, né? Agora eu escolhi Daí um disse- outro que é um felino, Fer, pra colocar lá. Pô, cara, ó. Ó, Eu foram- já tinha elas dito foram parabéns impressas pelo- em fine art, que é material de museu mesmo, então isso aí é quadro pra durar Que 100 coisa anos, tá? linda. Então é cara. pra ficar lá bem pra vocês. Pô, é uma sou lembrança, é pequeno, mas é... Pô, peraí, sou muito grato. Ô, que isso. Tamo junto. Que bom que tu escolheu a foto que tu queria. Que sorte. Ele inverteu ainda. Eu falei. Ah, que bom, gente. Essa é a minha Pô, a lembrança gente também ainda, tem, né, um presente. Um presente lindo. Nosso presente vai depois, mas nem Fiquem se tranquilo, compara. fiquem tranquilo, é. Tem tua assinatura aqui. Eu já Consegui falei que assinar. o que eu quero você assinando também. Eu consegui assinar. Esse, vamos ver se eu vou conseguir, mas esses daqui eu consegui assinar. Nossa, Que lindo, cara. Sou muito Então- grato. E essa foto, conta a história pra mim. Você é um fotógrafo, como é que você começou isso? Esse teu olhar pra fotografia. Agora é teu Cara, momento. vamos lá. Agora- Vamos lá. Fotografia, cara, sempre foi um hobby. Eu sempre, assim, eu não acredito em signos. Né? Assim, mas quando eu li uma vez o que é as características de um virginiano, eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que rever meus conceitos. Porque, tipo, eram exatamente características do Thiago. Eu sou um cara super detalhista, etc. E fotografia tem muito a ver com detalhe, né? E cara, eu descobri fotografia quando eu comprei uma câmera digital, achando que ia ser alguma coisa. E aos poucos eu fui descobrindo as coisas que eu gostava. E, cara, eu me apaixonei por macrofotografia. Assim, eu tinha uma câmera super simples, não uma câmera pesada quando eu era novo. Eu ia no jardim do meu pai
E eu ia, cara, no meio das plantas do jardim dele, tentar achar, tipo, um besourinho, uma formiguinha e tal. Eu tirava algumas fotos dele e me apaixonei por fotografia tirando essas fotografias. Daí comprei umas lentes simplesinhas pra tentar dar zoom e tal. E beleza, mas isso com a vida foi sendo massacrado e afundado pelas outras coisas que a vida vão trazendo pra gente. E aí eu cheguei em Moçambique. E aí, cara, tu faz safari. Cara, eu fiz o primeiro safari, eu falei, caraca, que demais. Assim, porque, cara, fazer um safari pra quem admira a vida selvagem é um negócio inacreditável. Assim, eu acho que a primeira vez que tu vai num lugar te impressiona. O safari tem uma coisa que as pessoas precisam entender. Às vezes tu faz um safari e é horrível. Tu não vê nada. Porque o safari tem a ver com sorte. Não adianta, tu pode ter o melhor ranger do planeta, né? Que é o cara que te leva lá junto e tal. Se tu não der sorte naquele dia, cara, tu ferrou. Tu não vai ver nenhum animal, sabe? Às vezes os caras têm contato entre eles. O legal dos rangers é que, assim, por exemplo, na África do Sul, tu pode fazer um safari sozinho. É, com o teu eu já vi carro. uma parada assim, né? Que é mais barato. Tem muita gente que fala assim, eu vou sozinho. É o Parque Nacional. É o Parque Nacional. E a estrada passa no meio do Parque Nacional. Tu só anda devagar. Só que, cara, quando tu tá com um Ranger, tu tá primeiro num carro mais alto e o Ranger se comunica com outros Rangers. E ele consegue notar, tipo, ele olha pra uma planta e fala, isso aqui é cocô de hipopótamo. O bicho tá perto. Tipo, ele enxerga, tem alguma coisa aqui e tal. E eles se comunicam. Então, quando descobrem um animal em algum lugar, eles se comunicam pelo rádio e daí eles vão tentar para aquele lugar. E tu nunca... Tem uma diferença também entre os parques abertos e os parques privados. Os parques abertos só pode andar na estrada. Nos parques privados, os caras se metem fora da estrada e vão pro meio do mato mesmo, de atrás dos bichos. Então tem algumas limitações que tu vai aprendendo. Mas, cara, quando eu comecei a circular lá, eu tive sorte nos meus primeiros safaris. O meu primeiro safari foi destruidor, foi na Zâmbia. Eu tava em Tete, foi na Zâmbia. E, cara, a viagem pra Zâmbia foi bizarro. Assim, a gente foi num comboio de, sei lá, eu acho que 8 carros. A gente saiu 3 da manhã e cada carro levava 2 galões de combustível, porque não tinha onde abastecer no caminho. Nossa. Então, isso é uma coisa que na África as pessoas não... Eu adoro viajar de carro, né? Acabei de vir do Rio Grande do Sul, ali 2.000 quilômetros. Cara, lá dá pra te viajar, mas é aquela coisa, é roleta russa. Tu sai e tu não sabe se tu vai encontrar com o posto de combustível no caminho. Então é um treco muito louco, assim. Eu tive 2 viagens, que foi essas pra Zâmbia, e uma viagem pra Vitória Falls, na fronteira do Zimbábue com a Zâmbia também, que foram loucura, assim, que a gente saiu viajando, atravessando o Parque Nacional de madrugada, um treco muito louco, assim, com risco sempre de ficar sem combustível. Então, eu fiz essa viagem foi fenomenal, e aí, cara, eu disse assim, cara, eu quero fazer mais, né? Daí, quando eu tava em Tete, eu fui mais umas 2 vezes pra Zâmbia, uma vez eu fui pro Zimbábue numa viagem, e daí, quando eu fui para Maputo, que é no sul, né? Eu morava no norte de Moçambique, que era mais perto da Zâmbia. No sul de Moçambique, que é Maputo, que é a capital, ela tá, tipo, a, cara, 180 quilômetros da entrada do Kruger Park. Então, tu atravessa a fronteira, tu já tá no Kruger. Cara, eu me associei de carteirinha no Kruger, e daí eu ia lá sempre. Só que o que aconteceu? Eu fiz vários safaris contratando Ranger. E um dos Rangers era um cara muito gente boa. E eu fiquei numa casa que a mulher dele estava cuidando e tal, quando a gente se hospedou lá. E ele era apaixonado por fotografia também. Só que quando ele é Ranger, ele não pode fotografar. E daí ele me levava e ficava morrendo de vontade de fotografar. Daí um dia eu falei com ele e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte. Eu levo só você paga um pouquinho mais, mas eu levo só você, mas você me deixa eu fotografar também. Então nós saímos, passamos o dia inteiro. Então eu fiz amizade com o Ranger e a gente saía para fotografar, eu e ele junto. Ele tinha um carro enorme, eu pagava um pouco a mais pra ele, a gente ficava, cara, circulando, daí se parasse pra ver um animal, assim, um negócio de fotografia, a gente ficava ali, cara, se a gente quisesse 45 minutos, quando tu tá com um grupo de pessoas, todo mundo quer tentar ver mais animais e tal, e a gente ficava lá um tempão. Essa foto aqui, que é a foto de 2 chitas, embaixo de uma árvore, olhando as duas pra mesma direção. Vem cá, deixa eu mostrar aqui, ó. Ali está pra mostrar. Daqui que eu seguro aqui enquanto ele te Cara, essa foto é assim... A gente acompanhou essas chitas de ré na rua por mais ou menos uns 30 minutos, até elas pararem embaixo dessa árvore. Eu tenho várias fotos delas em sequência, mas essa daí é uma das fotos mais bonitas daquele dia. Assim. Eu tenho outras que tem um plano mais aberto e tal, mas, cara, elas olhando as duas pro meu lado, como se fossem 2 irmãs, assim, sabe? Aquela coisa, é uma cena linda. E chita é um animal lindo, né? Assim, é uma coisa espetacular. Essa aí é a empresa que imprimiu. Ah, é tua? Não é minha, não. É a empresa que imprimiu, não patrocinou também, então não precisa fazer marketing, não, mas os caras foram muito gente boa, é uma empresa de Itu, não vou desmerecer eles também. Pô, de Itu, é verdade. Cara. Eu imprimi aqui sou ituano, você sabe, né? Ah, é? Eu te contei isso? Não. Sou ituano, mas assim, sou ituano, nasci lá, saltense de coração. Tipo minha filha que nasceu na África do Sul, e ela fala pros outros,
Eu sou sul-africana. Na verdade, ela é registrada no Brasil. Ela é brasileira, nascida na África do Sul, né? Tá. Mas, coitadinho, cara, minha filha com 8 anos tentando explicar pros outros que nasceu em Nelspruit, na África do Sul. Nossa, Pô, os caras não acreditam. Nelspruit e tal. Os caras, o quê? Cara, Coitadinho. que legal. Mas então, assim, cara, isso, assim, a África é um lugar, assim, do outro planeta, cara. É uma coisa que eu não sei quanto tempo vai durar. Né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter acesso a tudo isso que a gente está vendo. Né? A gente tem muitos animais lá, como rinocerontes e alguns outros animais que estão entrando em extinção. E, cara, poder fotografar eles de perto. Leopardo, cara. Leopardo é um animal que é o teu outro quadro. É um animal de uma classe espetacular, assim, com uma força, cara. Eu tenho uma foto de um leopardo que levantou uma gazela, cara, na altura desse teto agarrando aqui. a árvore Fala assim, não acima. é possível, cara. Não, assim, não é possível, cara, o bicho consegue carregar com a boca aquilo. Então, assim, é um negócio que tu se espanta com a beleza que tem, assim. Então, eu adoro isso. E por ser um grande apaixonado pelo David Arrow, pela fotografia dele, as minhas fotografias, grande parte da vida selvagem são em tons de cinza, né, em preto e branco ali. Cara, olha que legal isso, né? Eu adoro. A disposição, esse tronco tomando a direita, Não, tem uma estrutura, os porque planos, esse espaço né, vazio, cara? as duas estão olhando pra cá, né? Então você deixa o espaço vazio pra gente ficar assim, eu quero ver o que elas estão vendo. Que será que elas estão também, olhando? Porque aqui eu não tenho pista nenhuma do que elas estão olhando, cara, né? E nesse mesmo dia, cara, eu tirei uma outra foto que quem olha pra ela não dá um valor absurdo. Assim, é aquela coisa que a gente fala, é quem valoriza quem tirou, né? Porque tem história por trás. Mas logo depois disso, começou a vir um vento para trazer uma chuva. E, cara, daí tinha 1 trilhão de pássaros voando, enlouquecidos porque tava chegando a chuva. E aí, cara, num lugar distante tinha um rinoceronte pastando. E os passarinhos começaram a bicar o rinoceronte. Então, eu tirei uma foto onde tem um rinoceronte no meio do mato, assim, parado. E um monte de passarinho voando em cima dele, assim. E é uma foto, assim, aberta, não é um zoom grande, porque as fotos de animais, elas assustam quando elas têm aquela quando tu parece estar olhando para o animal nos olhos, né? Mas, cara, é uma foto que foi uma cena que eu vi que me marcou muito, assim. Eu nunca esqueço essa cena, porque, assim, eu tava lá o rino, que é tipo um... Cara, o rinoceronte parece um dinossauro para mim, né? Então eu olhei aquilo, eu achei lindo. E aquele monte de pássaro voando e bicando ele, incomodando, aquela enlouquecida, aquele vento vindo da chuva. Eu lembro até do cheiro, sabe, do vento chegando. Então, é legal, cara. É uma coisa... Congela momentos, né? Fotografia. Cara, nessas férias agora, Fer, olha que curioso, né? Eu vou falar isso porque a gente já dividiu. O Byung-Chul Han é um... Ó! Até a Desculpa Cine. aí, até a Cine tá interessada em entrar aqui no podcast, gente. Desculpa. Não tem problema. Eu fui nesse apartamento que eu aluguei pra ficar. A proprietária do apartamento tem um bom gosto pela leitura e, cara, tinham muitos livros. E ela tinha uma coleção do Byung-Chul Han. Aí eu falei assim, você tá brincando, Daniel Kahneman, pô, um monte de coisa. Uma médica cardiologista, eu falei assim, e, cara, parada... Escolhi A Salvação do Belo, que é uma das obras dele, cara. E aquilo me intrigou porque você disse assim, você dá um zoom estourado, aquilo não te causa um negócio, aquilo te causa medo, aquilo... E a salvação do belo que o autor quer dizer, hoje a internet, ela quer te dar algo pra você curtir, tem que te fazer bem. Só que a beleza, na verdade, não é pra fazer bem, é pra te causar pensamento forte, é pra te deixar mal. E você entende que... a gente expulsou esses sentimentos que são, na teoria, negativos da sociedade, e o quão maléfico isso é. Porque quando a gente olha para um animal, a gente quer o selvagem, só que o selvagem assusta. As obras de arte, ao invés de te exaltar, na verdade, elas têm que te diminuir. Você tem que enxergar nela algo pequeno. Então, quando a gente olha para fotos de animais assim, e aquele tem esse significado, e por que eu escolhi aquele? Porque eu não queria uma obra em que eu chegasse e me sentisse bem. Eu queria alguém que me dissesse, cara, na natureza, um bicho desse tem poder de destruição, ele tem uma capacidade muito forte. Então, eu quero algo que me deixa menor. A beleza tá nisso, né, cara? E aí, quando você disse das fotos, explore mais disso. Porque a gente hoje quer uma foto para curtir. Eu quero a doçura de uma leoa. Não, meu amigo. Ela vai destruir, cara. Ela vai pegar o filhote do outro, né, de um outro animal que você fala, caraca, e a beleza tá nisso. E a gente tem discussões, assim, de foto posada ou foto espontânea, né? Que não existe parada, né? Na vida selvagem, basicamente, né? Eu acho que esse é um dos negócios legais, assim, que eu gosto muito. Cara, hoje tu consegue transformar uma fotografia, assim, podre numa fotografia boa, né? Iluminação, claro que, assim...
eu tinha muito preconceito no início, que eu olhava assim, pô, essa foto aqui que vocês estão vendo ali na mesa é uma foto que ela tem uma edição forte, no sentido de transformar o preto e branco dela em algo que realça o que eu quero que realce, né? Muita gente acha que, assim, que transformar uma foto em preto e branco é só pegar a imagem e fazer a inversão de cores lá, tirar toda a saturação. Não, ela tem todo um processo mesmo, né? E eu me incomodava muito com isso, eu disse, pô, tô editando a fotografia e tal. Até que eu notei, descobri, porque eu sou da era digital, né? Eu nunca fotografei com máquina analógica. Eu fotografava quando eu ia fotografar com os meus amigos e tal. Mas quando eu vi como o Sebastião Salgado editava as fotos dele, no manual, na câmera escura, né? Ele diz assim, ó, pega, tá vendo essa ponta aqui desse iceberg? Cara, bota um pouquinho mais de luz aqui para expor isso aqui um pouquinho mais, tal. E daí foi quando eu comecei a entender, não, isso aqui não é uma edição, né? Isso aqui é uma valorização do que eu quero que aquilo ali represente naquela imagem, né? E tem essa coisa, eu sempre falei, para mim foi difícil começar a gravar os vídeos, porque eu não sou um cara estudioso de iluminação, porque todo fotógrafo é um cara que entende luz de sombra. É as duas coisas que ele entende. Eu não, cara. É assim, os caras falam, tira umas fotos de pessoa aí pra mim. Cara, não sei. Porque eu sei fotografar o que tá ali. Tipo assim, na vida selvagem não tem de fotografar, de vou montar o bicho. Volta aqui, bota uma nuvem, segura cara, um pouco. Pra mim é simplesmente assim, a cena tá ali, eu tirei do jeito que a cena me ofereceu, né? Eu acho que tem alguns aprendizados que tu tem de aprender a se contentar com o que tu recebe. Aprender a se contentar com aquilo ali e depois tu vê, cara, como é que tu deixa aquilo ali mais perto do que tu gostaria que fosse. Às vezes tu não tem opção. Tu pega um cara como o David Arrow, o David Arrow, ele monta todo um esquema. Eu tô indo pra lá porque eu quero fotografar um elefante e tal coisa. Daí ele fica 6 dias só tentando montar aquilo na cena que ele quer e tal. Diferente de um cara que nem eu, que vai circular no safari. Eu vou fotografar o que Deus apresentar pra mim, né? O que a natureza aparecer ali, eu vou utilizar pra fotografar. Então eu acho que tem modelos, mas eu acho que me ensinou um pouco disso. Me ensinou a ter essa atenção no detalhe, que eu acho que reflete até na questão de trabalho e tal, mas também dessa coisa de se contentar com o que a vida tá te oferecendo, né? Que é isso, eu acho que é... E tu vê que a vida oferece coisas bonitas pra caraca pra gente, pra de vez em quando. A gente tá atento, né? Exatamente. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Uma coisa é enxergar. Uma coisa é olhar, outra coisa é enxergar, né? Exatamente. Esse é o ponto. O tempo inteiro cenas passam, mas o que de fato eu tô vendo e trazendo, né? A mesma coisa de escutar, né? O tempo inteiro o ouvido tá funcionando, mas o que de fato eu tô ouvindo, né? E trazendo como significado, né? Escutar e ver, eu acho que são duas coisas que falam, não, eu já nasci, eu sei fazer isso. Não, cara, aguçar isso. Sabe, no automático. Minha esposa tava... eu tô com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha vida agora. E daí eu tava dirigindo, inclusive, sei lá, uns 2 dias atrás, quando a gente tava vindo pra Itu agora de novo, tava vindo no Rio Grande do Sul. E daí eu tava pensando um milhão de coisas, né? Porque eu tinha feito um pré-lançamento interno ali do curso e tal, conversando com um monte de gente. E daí a minha esposa passou numa placa e falou assim, pô, olha só, a placa é 120 km por hora. Né? E daí eu falei, pô, que legal. Né? E daí, tipo, 2 minutos depois, eu olhei pra ela assim, pô, tu viu uma placa de 120 km por hora? Ela falou assim, ué? Acabei de falar isso, tu acabou de falar pra mim, né, que legal. Eu falei, eu falei. Tipo assim, eu tava escutando, mas eu tava. Mas agora convenhamos que isso é muito recorrente com homens, né? Então, isso aqui... então é a famosa caixa do nada. Mas no meu caso, eu tava na caixa do trabalho lá, que a minha cabeça tá borbulhando, né? Mas a gente tirou sal, mas é isso, né, cara? Às vezes, tipo assim, não, é isso mesmo, amor. E ela falou, cara, pelo amor de Deus, cara, concentra um pouco aqui, me ouve. Sim. Cara, tem um livro, então, que você vai gostar, O Palhaço e o Psicanalista. É sério mesmo. Legal. Do Cláudio Tebas e Danca. Esqueci o primeiro nome dele, mas fala sobre isso, como de fato a gente ativar os ouvidos para saber. E o psicanalista e o palhaço tem disso, porque eles separam presente é o agora. Cara, quando você tá numa foto dessa, você não tá mais o seu trabalho nem nada, você tá no agora. E fala assim, o que é que Deus vai preparar para mim? Preparou esses animais, cara. Christian Dunker e Cláudio Tebas. Isso aí. Então o que ele quer tem um significado bem interessante, que ali é sobre a escuta, mas de fato o que ele quer trazer é quando um palhaço está dentro de um hospital e trabalhando como um doutor da alegria, ele está no agora. E o sofrimento tem essa condição, ou senão as situações de perigo te trazem pro agora. Então são poucos momentos. Até existem muitas críticas contra o mindfulness, que a gente trouxe inclusive uma convidada que falou, cara, existe essa parada do agora. Você nunca... É muito difícil você estar no presente. Mas de fato o corpo, quando você está numa situação de perigo, ele esquece o futuro e o passado, ele diz...
eu preciso sobreviver, então é o presente. Sacou. Eu vou subir naquela... Depois você sofre, pô, subi nessa árvore correndo, como é que eu fiz isso? Não interessa, mas você estava ali, você subiu. A fotografia tem disso, cara. E o cara que você é fã, e eu vi um pouco das fotos dele depois, e o que você preparou, e quando eu vi as suas fotos, eu falei, cara, eu quero escolher uma pra colocar aqui, é o lance de você se prender naquele momento e tentar aproveitar o máximo da luz no ângulo que tá, do jeito que o animal te ofereceu e tudo mais. Não tem presente, não tem futuro, não tem passado. Né? Não, e o legal da vida selvagem é quando tu tá com uma câmera pra tirar foto e tal, que assim, a gente às vezes critica muito olhando, vai num show, né? Fica olhando o show pelo celular, filmando e tal. Sim, e você nunca mais vai ver, né? Porque fica horrível o som. Tipo, eu não sei o que a galera tem essa pira de... Não, pois é, né, cara? E, assim, tu fala isso agora. Cara, eu já filmei, tipo, 1 trilhão de vídeos. Eu lembro quando eu fui no show do John Mayer no Brasil. Certeza. Pô, você Cara, também foi, né, Fer? Eu fui, pô. 1 trilhão de vídeos, nunca postei nenhum. E nunca olhei de novo. Nunca olhei de novo. É aquele negócio, não, eu vou gravar porque eu quero me lembrar desse momento. Pô, você tem um negócio dentro da sua cabeça que chama memória. E quando tu tá nessa coisa da vida selvagem, né? Assim, quando tu acha que tem alguma coisa acontecendo, tu consegue enxergar ali. Mas é um enxergar diferente por meio do olho mágico ali da câmera, né, cara? Então, é um negócio de concentração ali. Tu fica ali... E se tu não tem ninguém te incomodando em volta, tipo, às vezes eu ia fotografar com a família inteira. Pô, não Você dá. não ficou em nenhum momento com medo de você estar lá, assim, ó, com os olhinhos lá na lente, assim, e aí ter um bichão atrás do seio, assim, falando, esse filho da mãe, deixa só ele bobear aqui. E o celular olhando, ai, que bonitinho, o passarinho, e aí você olha pra trás, tem um... O ruim eu não tive situação dessa, mas eu tive de tu tá com o zoom no máximo e a coisa tá acontecendo, tipo, do lado aqui, né? O pau quebrando do lado, tipo assim, focado, esperando o bicho sair de debaixo da moita e, tipo, o pau quebrando aqui do lado, tô perdendo isso, assim. Isso aí já acontece direto, assim, porque não tem jeito. Mas é legal, o que eu acho legal disso da vida selvagem, essa coisa do acaso, entendeu? Assim, como eu falei, cara, cada safari é um safari único, tu pode ir pro mesmo lugar sempre. Mesmo lugar sempre, vai ser sempre diferente, sempre. Porque, cara, o animal vai ter uma rotina diferente, vai ver animais diferentes. Então, assim, eu acho que é isso, e aquela coisa, é o relaxar. Meu sonho ainda é ir pro Pantanal aqui. Só que eu sei que o Pantanal é muito mais difícil de fotografar para fotografar jaguar e tal. Aqui no Brasil eu tô tentando me contentar com aves. Né? No condomínio que eu moro tem siriema, tucano, gavião, essas coisas assim que, cara, dão fotos legais? Dão, mas não assim, pô. Depois que tu fotografa uma chita, um leopardo... uma das primeiras cenas, eu acho que foi muito marcante para mim que eu vi num safari, a gente estava voltando à noite, porque os safaris como é que funcionam, né? Quando tu vai para um hotel, eles te acordam às 4 da manhã e saem às 4 da manhã para te pegar o amanhecer. Eles também sabem na questão de fotografia, né? A luz do sol nascendo, sempre melhor para te pegar umas cenas lindíssimas. E tu sai depois de novo do entardecer. Então tu tem intervalo nos 2 horários. No nosso caso, nós estávamos voltando de noite já tinha terminado o safari, tinha passado tudo. E os caras disseram, não, tem algo acontecendo em tal lugar. Daí foram lá, cara. A cena era um búfalo morto com hienas comendo a carcaça. Só que aí o que acontece, né? Os caras eles têm uma educação que é assim, a cena está acontecendo, eles usam iluminação à noite com holofote, mas eles desligam para não atrapalhar. A ideia é, vamos olhar, mas não vamos atrapalhar o ambiente. E aí eles desligaram tudo e ficou aquela escuridão. A única coisa que a gente ouvia era as hienas quebrando os ossos. Não, quebrando os ossos, cara. Elas têm uma força. Elas têm uma força surreal. E aquilo lá me marcou eu falei, cara, não é possível. É quebrando o osso mesmo. Tu ouviu o barulho, só viu o barulho dos ossos quebrando. Da costela, assim. Cara, que cena maravilhosa. Assim. Hiena é um bicho subvalorizado. Você não tava vendo nada, mas o som era bom. Aquela Exato. história que ele falou. Exatamente. É áudio mesmo. Surreal, assim. E a hiena... A gente tem essa visão tosca de hiena por causa do Rei Leão, né? Que as hienas fica rindo lá. Pô, agora vai fazer um corte dando essa risada da hiena. Boa tua cara, Não, a gente vai usar na thumb do... Ai, cara. A gente tem essa visão das hienas. E hiena é um animal destruidor, assim. É fenomenal, cara. Fenomenal. A organização que eles têm como sociedade, assim, né, cara? E você ficou com medo alguma vez, assim? Cara...
Cara, eu tive perto de algumas cobras grandes que me assustaram bastante, e elefante já chegou perto do carro, assim, de querer atacar o carro e o cara ter que sair de ré e tal. Mas nunca um medo, assim. Na primeira vez, quando chega muito perto, é que os animais... Por que é seguro fazer safari, vamos dizer assim? Porque o animal, ele enxerga o carro de safari como se fosse um grande animal. É o todo, Por né? isso que... Eu já vi uns bichos assim encarando o cara que tá na cadeirinha dirigindo e o cara de olho, mas o bicho não enxerga só o ser humano. Ele fala, ele enxerga o todo, exatamente. Tem um filme antigão, não é? Os deuses deveriam ser loucos, que uma criança bota eram hienas, e a criança pega um pedaço de pau e coloca em cima da cabeça para ficar mais alto que a hiena. É um filme super famoso. Eu acho que os deuses devem estar ficando loucos, alguma coisa assim, que aconteceu na África. É uma cena super famosa, que é exatamente isso, assim. Eles se assustam com o tamanho, né? Claro que risco corre, cara, a maioria das pessoas que correm algum risco é porque ou estendeu o braço para fora, ou porque botou a cabeça para fora para ver alguma coisa, assim. É muito seguro. Os caras são muito preparados, os rangers são muito preparados. Tem essa questão de respeito também, né? Acho que se tu quer ser um fotógrafo que quer tirar fotos disruptivas, cara, vai para um parque privado. Tu vai pagar, 3 vezes o preço, obviamente, mas tu vai ter uma oportunidade única, né? Agora, cara, se tu quer curtir natureza, tirar algumas fotos para ter na lembrança e tal, cara, vai pro Kruger, que tu vai pagar barato, vai ver coisas lindíssimas. Agora tem uma coisa importante, assim, vai no período de seca, né? No período de chuva, a mata tá muito forte. Tu consegue tirar fotos lindíssimas por causa da mata extremamente verde. Mas, em compensação, a dificuldade de ver os animais é muito maior, né? É que nem ir no Brasil agora, na época de chuva, aqui para ver jaguar. Os jaguar estão escondidos na mata. Então, assim, só tem que se ligar dessas coisas, mas, cara... É fenomenal. Eu acho que, assim, ensina muito sobre paciência, atenção ao detalhe e admiração, eu acho. Eu sei lá, eu admiro demais isso aí, cara. Cara, a gente foi visitar um espaço que a Klabin tem como se preservação. De preservação, mas tem muitos animais ali dentro, né? E tem o puma, que é tradicional daquela região ali do Paraná, né? Aquela região mais do sul, nossa. E o cara falou uma coisa curiosa que eu nunca mais vou me esquecer. Você não vê o puma te vê. E os animais têm muito disso do felino. Ele se apresenta, ele se deixa ser visto. Então tem algo especial nisso, quando você busca ou quando ele se... Que susto, eu falei, pronto. Entrou um puma ali. O que tá acontecendo? Cara, é sensacional, né? Mas você, como um cara de mobilidade, você já tá credenciado. Eu não sei você, um recrutador, um headhunter, chegou nesse episódio e falou, contrata ou não contrata esse cara? Ele tá imerso em mobilidade. Aí eu vou fazer uma pergunta que o Abu Janra fazia, porque eu acho que você, depois de experimentar muita coisa, você tem condição. Lembra do Abu Janra, do programa Provocações? Cara, não. Não lembra? Não tem problema, que bom. É estranho, mas eu não lembro do programa. Pois é, o Provocações hoje é feito com o Marcelo Taz, mas a história desse programa vem com o Abu Janra. Cara, e ele é muito doido para fazer as perguntas, mas no final, o que é a vida para você, já que nessa visão toda que você tem de mundo, o que é a vida para você, cara? Cara, acho que depois de tudo que eu passei, cara, para mim a vida é aprendizado. Assim, o que me mantém motivado é constantemente aprender. E eu falo muito com a minha esposa, assim, a gente fala assim, cara, a gente precisa conversar. A gente precisa sempre dar cá, tem alguma coisa, vamos conversar, porque assim, eu tenho que aprender, tu tem que aprender, todo mundo. E, cara, a minha carreira inteira eu fui trocando de áreas, né? Assim, tu falou ali, o headhunter que vai procurar o cara de mobilidade global. Pô, mobilidade global é uma coisa, porque eu sempre fui me espalhando, né, cara? Quando eu cheguei lá, eu trabalhei em desenvolvimento social, fui para comunicação, fui para meio ambiente, depois fui para PMO, depois fui para planejamento e controle, depois eu fui para RH. Daí em RH, eu comecei cuidando de orçamento, depois eu cuidei de administração, depois eu cuidei de mobilidade global, depois ganhei benefício, por último remuneração. Então, minha carreira foi sempre pulando de área para área, aprendendo um monte de coisa, e foi isso que me manteve constantemente emocionado com as coisas que tem para aprender. E aí, quando eu parei de trabalhar agora, né, e eu disse, cara, vou dar um tempo, vou focar, eu comecei a descobrir outras coisas para aprender. Daí, assim, aquela coisa, né, o cara conversa às vezes com um headhunter, com alguma pessoa de outplacement e tal, daí tu troca uma ideia, o cara fala assim, cara, teu papel agora é conversar com o mercado, sabe? Na tua posição, relacionamento importante e tal, e eu sou um cara que sempre tive relacionamento com o exterior. Então, assim, eu não conhecia ninguém. E aí eu disse, cara, beleza. Assim, eu já tinha feito isso quando eu entrei na Hotmart, né? Quando eu fui para lá, eu disse assim, pô, tem que conhecer gente num setor diferente. Porque, pô, eu estava na indústria, precisava conhecer de tech. E aí, cara, eu tive conversas
assim, destruidoras, sabe? Com galera do mercado, assim, galera que era head de Total Rewards, de várias techs diferentes, que abriram um espaço na agenda deles. Eu mandei mensagem literalmente para muitas pessoas dizendo assim, cara, olha, acabei de mudar de trabalho, entrei num setor completamente novo. Cara, você teria disponibilidade de falar comigo para trocar uma ideia e me falar um pouco sobre como funciona o setor? Cara, não teve uma pessoa que não se dispôs para aquilo. E eu achei aquilo ali mágico. Assim, e as conversas foram extremamente inspiradoras. Eu aprendi um absurdo com aquela galera que abriu as portas. Eu agradeço para todas que abriram mesmo. E aí quando eu parei e eu disse, cara, beleza, agora eu vou conversar com o mercado. Cara, eu comecei a conversar com os pessoas. Não marcava para falar de emprego, não estava preocupado com emprego, estava preocupado de conhecer gente nova. E cara, que coisa fenomenal que foi aquilo, sabe? E eu tinha esquecido disso. Sabe, a gente às vezes está num ambiente corporativo e a gente, e não por culpa das empresas. Eu sou um cara de RH, né? Eu entendo a situação que a empresa está, a gente geralmente se coloca em situações de que a gente se afoga no trabalho, né? Muitas vezes. Não estou dizendo que todos os casos é isso, mas muitas vezes a gente se coloca numa situação e a gente esquece de olhar para fora, esquece de conhecer pessoas diferentes e a gente esquece o quanto a gente pode aprender e voltar a se inspirar. Eu fico olhando, cara, se eu tivesse feito isso no período que eu estava trabalhando na minha outra empresa, cara, eu era um profissional muito mais completo, disparado, sabe? E agora essas conversas que eu tô tendo, cara, conheci tanta gente legal agora, e a galera randômica, assim, manda mensagem, cara, vamos conhecer, olha a experiência. E daí muita gente fala assim, pô, o cara quando sai, fica desempregado, vai procurar para conversar com o intuito de fazer contato. Não, cara, eu vejo histórias, eu vejo galera que às vezes foi expatriada, fala assim, cara, me conta como foi essa mudança para você. Eu vejo galera que tava trabalhando com operações, daí quando nada tá no RH, eu falei, cara, como é que tu mudou de operações para RH? E daí tu ouve a história do cara, tu vê, cara, que demais, sabe? Então, assim, eu tô aprendendo, eu tô passando por uma fase de um aprendizado completamente diferente de tudo que eu fiz nos últimos 12 anos da minha vida. E, cara, eu acho que tem sido o melhor momento da minha vida agora em termos de aprendizado, assim, porque esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, a oportunidade de estar aqui, cara, provavelmente se eu tivesse no automático, nem eu estava antes, eu não teria puxado a oportunidade de ter essa conversa, sabe, puxar. E isso tem me deixado um cara mais feliz, assim, sabe, mais alegre com a vida, mais emocionado, porque eu tô ouvindo histórias diferentes e eu tô vendo que, cara, tem muita coisa diferente que eu não estava notando, que eu posso aprender e tal. Então, esses aprendizados têm sido um negócio fenomenal. E daí tu olha assim, pô, agora eu digo assim, agora eu tô pronto para voltar. Se precisar voltar pro mercado, eu tô pronto para voltar, porque eu descansei, minha cabeça entrou no lugar, as coisas se organizaram, sabe? E eu acho que é isso, assim, é até uma mensagem, eu acho que para quem tá no automático na sua empresa. Cara, da mesma maneira que a gente precisa cultivar um relacionamento amoroso, né? Eu sempre falo isso para minha esposa, né? Que a gente precisa constantemente tentar construir o relacionamento. Uma amizade também é isso. E eu acho que um relacionamento de construir outras pessoas, criança faz isso de uma forma fenomenal, né? Minha filha chega em qualquer lugar e diz assim, essa aqui é minha amiga, conheceu há 2 minutos atrás. Sabe? E a gente vira adulto e esquece disso, cara. A gente vira adulto e simplesmente esquece de que a gente tem que constantemente estar conhecendo pessoas diferentes e que, se tu tem interesse genuíno, cara, a conversa tem tudo para ser a conversa mais agradável possível, que pode ajudar outros. Eu tive pessoas que eu conversei, o cara falou, pô, tô querendo sair aqui do negócio. Eu falei pra ele, pô, cara, ó, tem uma pessoa que eu acho que pode te ajudar. Daí o cara, sei lá, uns meses depois o cara olhou para mim e falou assim, cara, eu tenho um monte de gente que tá interessado no teu curso. Eu falei, cara, é isso. Assim, eu conversei com o cara, eu entendi uma coisa, eu tinha uma pessoa ali, eu falei sem procedimento nenhum, e aquela coisa que se torna recíproca quando tu conhece alguém, sabe? E eu tinha esquecido disso. Sabe, agora eu acho que eu tenho uma visão diferente do modelo de trabalho, porque eu acho que isso é algo que a gente tem que constantemente se esforçar. Então, assim, separar um horário na tua agenda, que é mega corrida, que eu tenho certeza que todo mundo está olhando aqui tem agenda corrida, mas separar 1 hora por semana para te conversar com alguém que às vezes te mandou uma mensagem no LinkedIn, ou ativamente procurar alguém que seja do teu interesse e mandar uma mensagem, dizer, cara, vamos marcar um papo sem objetivo. Um papo só pra gente se conhecer, pra saber no que dá. Que é quase como fazer um podcast com alguém, né? Cara, vamos conversar sem organizar demais a conversa, vamos trocar uma ideia. E, cara, pô, vocês vão ver a quantidade de insight que vocês vão pegar de novo, que foi, eu acho, os aprendizados que eu tive. Eu acho que isso foi a coisa mais legal que aconteceu comigo desde quando eu fiz essa mudança na minha vida. Então, agora, esse monte de projeto acontecendo, mas com 1 milhão de coisas acontecendo na visão de, tipo, oportunidades, do que está acontecendo no mundo e por aí vai. Então, assim,
Eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive nos últimos 24 meses, vamos dizer assim. Nossa. Cara. Esse episódio tem que ser de trás pra frente. Vamos no corte, por favor, colocar esse trecho, cara. Que top. Você sabe que, profissionalmente falando, esse projeto chamado Quinto Dia Útil, que eu e a Fer trabalhamos na construção. Obviamente, eu tô dizendo eu e a Fer, mas tem muita gente por trás que faz isso acontecer. Tá aqui o Taveira, nós já tivemos o Rodrigo também, e tantas outras pessoas que passam. Eu posso até esquecer os nomes. Eu acho que a Carreira apoiar esse tipo de coisa. Isso é tão gostoso pra gente, porque toda semana a gente conhece um aprendizado diferente. Uma pessoa diferente. E é isso que a gente quer dizer pro público, sabe? Dizendo, cara, é legal falar com os caras de remuneração, mas é legal falar com os caras que não tem nada a ver com essa área, porque eles nos dão a condição de enxergar o mundo, a vida, de uma forma diferente com a qual a gente está habituado, sabe? É ter a tua história aqui, cara. Sabe? E é de tantos outros e isso é um presente, eu brinco que é uma cara. pós, assim, é uma pós-graduação que eu faço, porque eu aprendo, se fosse assim, eu acho que não tem nenhum curso que cobriria tantos assuntos quanto os que eu já presenciei, abordei aqui, sabe? E eu acho que tu trouxe um ponto importante, assim, cara, que assim, sou de Total Rewards, então assim, a gente traz às vezes coisas diferentes, tenta trazer coisas diferentes na empresa. E eu acho que às vezes a gente está tão focado no básico do básico, esquece de fazer coisas completamente diferentes, sabe? É tipo, por exemplo, isso que a Carreira tá fazendo, ter um podcast. Cara, não tem nada a ver com o business de vocês. Nada a ver quando tu olha assim, cara, vamos expandir o business, vamos expandir para onde? Vou fazer um podcast, sabe? Não faz sentido, mas a capacidade de aprendizado que vem junto e traz por estar fazendo coisas exatamente completamente diferentes do que tu tá acostumado. Que é o que eu falei, eu tava imerso no mundo de remuneração, benefícios e mobilidade. Daí eu disse assim, cara, eu vou fazer um curso. Daí eu me emergi no mercado digital, né, de marketing digital. Eu falei, caraca, tem muita coisa aqui que assim, te ajuda em tudo. E ali foi um baita aprendizado. Daí eu vou aprender a gravar. Me imergi lá, um monte de coisa diferente, sabe? Então, assim, a gente tem que trazer isso. Eu nunca vou esquecer um exemplo. E, cara, foi uma coisa que eu falei assim, cara, qualquer empresa que eu for entrar, eu vou sempre sugerir isso. Quando eu estava na Hotmart, teve um dia que organizaram lá, que nem foi minha ideia, eu acho que foi ideia, inclusive, do presidente, que era assim, cara, vamos trazer os filhos aqui para dentro. E é uma coisa que tu olha de longe, assim, e tu vê assim, legal, assim, para os filhos conhecerem e tal. Mas, cara, aí nesse dia minha filha foi. Cara, a minha filha fala daquilo até hoje. Sabe, assim, criou uma memória nela de tipo assim, é aquele lugar, aquele que eu fui, ele encontrou uma amiguinha dela lá e ela passou o dia inteiro brincando. E é um negócio que assim, às vezes quando a gente não tem filho e a gente não ouve uma criança falando, a gente não dá todo aquele valor. Mas quando tu vê a memória que aquilo lá cria de ter ido num lugar que o pai sai todos os dias pra ir, não sei o quê, cara, é um negócio tão bobo, mas tão bobo, tão simples de fazer. Às vezes tu traz um recreador pra dentro da empresa e deixa lá cuidando das crianças, lá 10 recreadores pra botar todo mundo. Cara, tu cria uma memória na criança daquilo, e é um negócio que a gente olha, nossa, como é que a gente envolve a família dos funcionários de alguma forma que faz? Cara, às vezes são coisas tão simples e a gente esquece de fazer. E é isso, assim, é tão simples procurar uma pessoa diferente para conversar. Por que a gente não faz? Sabe? É um negócio louco, a gente entra mesmo no modo automático mesmo e vive aquele mundo sobrecarregado, que é o mundo desse excesso de informação que a gente vive. Mas, às vezes, as coisas funcionam no mais simples. De novo, cara, é a segunda vez que eu vou falar clichê. É tão clichê falar isso. Mas quem vivencia algumas coisas, tu nota que, cara, o clichê funciona muitas vezes, cara. É por isso que todo mundo vende, às vezes, da mesma maneira. Eu vi esses tempos o Abramo da Hotmart, que é um dos caras do comercial lá. O cara entende tudo, né? E ele falando assim, que a galera falando, não, o lançamento não funciona mais. Ele falou, cara, o lançamento vai funcionar pro resto da vida. Sabe, sempre vai funcionar. Depende do tipo de lançamento, mas sempre vai funcionar. Porque o básico sempre funciona. Sabe? Essas coisas loucas assim que a gente vê, a gente fala, cara, alguém tem que falar mesmo, experimentar para ver que não precisa se aprofundar demais, cara. Sabe, é o básico. Cara, o episódio saiu do jeito que você imaginava? Cara, eu não sei, sabe? Cara, a gente falou de tanta coisa legal aqui, cara, e eu acho que a gente ter conseguido fechar exatamente com essas coisas, sabe? Foi coincidência a gente ter chegado nesse assunto, porque essa parte, ela é importante para mim, porque eu sempre me senti um líder servidor, né? Um líder que tá perto do meu time, etc.
mas eu não vi, e eu sempre lutei para tipo, o time não sofrer com burnout, com sobrecarga, etc. E a gente sabe o quanto é difícil quando a gente está na corporação para isso. E eu vi, e hoje quando eu olho, eu vejo que eu precisava ter passado por tudo isso que estava acontecendo para eu conseguir enxergar as coisas de forma diferente e poder proporcionar isso, sabe? Então, isso tem sido um momento importante para mim e poder compartilhar isso de alguma forma. Cara, assim, se uma pessoa que olhar esse episódio, ela botar na agenda dela assim, cara, quer saber, eu vou realmente conversar com o mercado. Eu vou realmente, e não conversar com o mercado para procurar emprego, tá, gente? Não é isso, não é essa lógica. É conversar com o mercado para conhecer pessoas diferentes e às vezes conversar com pessoas de outro mercado, inclusive, né? O cara tá na tech, cara, vai conversar com a indústria. Sabe? Se alguém começar a fazer isso, cara, e ver que aquilo ali deu um gás novo, vai dar um brilho novo no trabalho para ele, porque às vezes é isso, às vezes tu só precisa de outra, tu tá lá naquele automático perdendo o tesão ao trabalho, e tu conversa com outro cara e tu vê, pô, tem coisa diferente pra fazer. Dá pra fazer umas coisas diferentes, eu posso mudar de carreira, posso fazer. Isso é quase como emular uma experiência de intercâmbio de expatriação, né? Porque isso é o que você vive o tempo todo quando está numa situação dessa, né? Exato. Mas quando você se expõe intencionalmente no dia a dia para situações assim, você tá emulando uma situação de viver numa cultura diferente. Ou, vou falar, né, num ritmo diferente, num contexto diferente, né? Você se forçar a fazer aquilo que te tira do automático, né? Cara, mas é isso, a gente tem que... cara, não é rotina a palavra, a gente tem que ser intencional nessas coisas, sabe? E eu acho que é isso, assim, se uma pessoa tiver essa conclusão, eu vou ficar feliz, porque isso foi importante pra mim, sabe? E poder compartilhar isso com alguém se identificar com isso, com essa história, e passar por isso. E eu mesmo, cara, eu tô disponível pra conversar com qualquer profissional que olhar aqui pra trocar uma ideia. Porque, assim, isso tem me trazido tanta coisa legal, sabe? Que eu acho que é isso que faz sentido, sabe? Então, assim, acho que se completa, acho que a gente conseguiu falar de tudo e fechar meio com uma coisa que representa bem o momento que eu tô passando, e eu acho que é uma mensagem, eu vou dizer, poderosa para quem tá no automático, sabe? De realmente forçar um pouco isso de alguma forma para poder dar um gás novo. Que eu acho que é isso, vai dar um gás novo, com certeza, quando tu fazer isso de alguma forma. Tiago, você nos presenteou com esses quadros e a gente quer te presentear com esse episódio. Espero que você... Mais do que satisfeito aqui, cara, com o presente. Se divirta. Não é uma troca de presentes, mas acabou sendo, então... Não, cara, de novo, muito obrigado. Esse está sendo um momento importante, de novo, como eu falei para vocês. Acho que da minha vida, mas também porque eu tô prestes a lançar a turma 1, né, do curso Mobility Expert. Daí posso... Pode, cara. Gente, ó... www.mobilityexpert.com.br. Nós estamos lançando a turma 1 agora, vai ser uma turma super especial, vai durar 3 meses, vão ter executivos do mercado acompanhando o curso, vão ter plantões de mentoria, e assim, eu tenho certeza que é diferente que tudo que já foi no mercado, até porque eu tenho o curso dos meus concorrentes, né? Eu comprei, se os concorrentes olharem lá, vocês vão ver meu nome lá, porque eu quis saber o que o mercado oferece, porque não faz sentido oferecer mais do mesmo. Né? Então, assim, eu tenho certeza que quem tiver interesse em aprender ali sobre mobilidade global e ouvir um grande contador de histórias ali com vocês vão se divertir bastante ali e aprender também. Que eu acho que muito do que a gente conversou aqui está lá, mas tem muito mais história que daria para a gente ficar aqui umas 5 horas falando tranquilamente. Então fica o meu convite. Você consegue todas as informações no site ou no meu Instagram, que é Thiago B. Maciel. Vai estar na descrição também do vídeo. aí. Se você está ouvindo nas plataformas de streaming, corre lá no YouTube às vezes. Pô, como é que... Tá tudo lá nesse episódio que a gente vai publicar agora. Muito obrigado, gente, de coração mesmo pela oportunidade. Foi muito bom falar com vocês. Pô, a gente curtiu demais. A gente que agradece. Viu, faltou a segunda bota do Linhares, né? Então, a gente deixou porque não era clickbait, agora. Né? Pô, Então. tem que ter a história dele agora, porque ele tá assistindo até agora aí. Se vira, Linhares. Mas você acha que a gente ia deixar no meio pra você depois, de repente, dar uma desculpa? Não. Cara, agora vocês me pegaram, porque agora eu vou ter que pensar mesmo pra rascunhar alguma coisa aí, cara. Mas não tinha? Ou... Não tinha. A gente tava não só sacaneando pro Linhares no final. Então era clickbait mesmo, rapaz. Porra, tô pensando aqui, eu acho que eu vou deixar passar essa. Na próxima oportunidade eu venho com uma história melhor do Linhares, né? Fora que o Linhares é sonegador de imposto, né? Ele não é, tá? Pra deixar bem claro. Vamos fazer melhor. Quem quiser saber a história do Linhares tem que te chamar pra conversar, então, nesse papo sem roteiro pré-definido aí, pra descobrir numa conversa. Eu gosto da ideia. Linhares, obrigado aí pela parceria em primeiro lugar, que ele é um cara especial, e por ter me colocado em contato com essas pessoas especiais aqui também, e ter aberto essa janela aqui pra mim.
Ó, o Guilherme já mandou. Puta, grande Tiagão. Vou ouvir, pô. Quero saber se ele falou bem ou mal de mim aí. Sai quando esse e tal. Ô, Guilherme, só bem. Não, eu vou falar assim, você vai ter um coraçãozinho. Depois a gente manda um print isso aqui, ó. Até fiz isso aqui que eu não faço, cara. Isso aqui, pra eu que sou gaúcho, a galera vai ficar me complicando lá no Rio Grande do Sul. Mas é isso. Ó, se você curtiu o episódio, então senta o dedo no like. Compartilha, manda pra muita gente. Se você quer viajar, ou se quer provocar alguém a viajar, ou quer saber mais sobre mobilidade, cara, esse episódio aqui é um berço pra isso. Então, fica aí o convite, aproveita. Até o próximo e tchau! Tchau!